Sejam muito bem-vindos ao Método Cast. Eu sou Camila Davino e hoje estamos iniciando mais um episódio aqui. E eu tenho a honra de receber dois grandes mestres aqui da medicina. Nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica, que eu tenho certeza que é algo que ainda gera muita dúvida, tanto para alguns profissionais da área da saúde quanto para pacientes. Vou dar a palavra agora para o Dr. Daniel Maia, para que ele se apresente um pouquinho, e depois para o Dr. Hernan Tenório. Muito obrigado, inicialmente, pelo convite. Agradeço demais. Falar um tema super importante que desperta grande curiosidade na população e nos estudantes de medicina também, que é a cirurgia bariátrica. Agradeço muito o convite. Boa noite a todos. Boa noite, Hernan, e obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. E a sua especialização, Dr. Daniel? Então, Se apresente um pouquinho. Meu nome é Daniel Maia, sou cirurgião digestivo e cirurgião bariátrico. Eu fiz inicialmente 2 anos de cirurgia geral, que era na época, no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo. Depois fiz mais 2 anos de cirurgia geral avançada. Depois eu tirei o título de cirurgia digestiva e de cirurgia bariátrica pela Sociedade Médica Brasileira e pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Muito bom. E hoje atuo mais na parte da cirurgia bariátrica. E tá dando show aí na sua área, né? Parabéns. Obrigado. Doutor Hernan, com a palavra, fica à vontade, pode se apresentar. Bom, boa noite, obrigado também pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, Camila, por vários motivos, né? Foi minha aluna da época da graduação. Daniel, a gente trabalha junto no mesmo hospital, né? Temos algumas parcerias. Eu sou cirurgião vascular de formação, intensivista também de formação, com mestrado em nutrologia, e a gente vai abordar um tema hoje que é extremamente interessante, cirurgia bariátrica, porque ainda existe, né, muitas dúvidas, e essas dúvidas não é só da população leiga, não. É inclusive da população médica, de uma forma geral, né? A gente, durante a discussão, vai ter condições de debater algumas coisas sobre isso. Isso aí. Gente, a gente vai dividir hoje a nossa conversa em blocos para que fique realmente na proposta do nosso podcast, que é Método Cast, tá? Então, vai ficar algo bem organizado para que vocês possam acompanhar e, quando tiverem dúvida, volta aqui novamente para ouvir, tá? Então, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre o conceito e as indicações da cirurgia. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as técnicas cirúrgicas, né? E como escolher a melhor opção. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre o pré-operatório e a otimização do paciente. No quarto bloco, a gente vai falar sobre o pós-operatório imediato e as complicações. E, por último, a gente vai falar sobre as complicações mais tardias e os resultados ali definitivos, tá? Então, para começar, eu vou aqui me dirigir ao Dr. Daniel Maia, para que a gente converse um pouquinho, de forma bem introdutória mesmo. Então, doutor Daniel, o que é, né? Como a gente pode definir a cirurgia bariátrica e por que ela traz tantos benefícios para o paciente? Porque a gente sabe que não é só uma cirurgia para perda de peso, né? A gente sabe que tem questões metabólicas aí também. Então, pacientes diabéticos, hipertensos, às vezes ali com esteatose hepática, a gente sabe que tem essa melhora também. O porquê que isso acontece? Então, a palavra bariátrica vem do baros, que é peso, e átricas, que é médico. Então, é o médico que trata o peso. E hoje a Sociedade Médica da Cirurgia Bariátrica e Metabólica tenta até mudar o nome do procedimento, pois a cirurgia não é apenas para tratar o peso, mas sim tratar a doença, que é a obesidade, e que traz vários prejuízos para o organismo, para o indivíduo. Tanto prejuízo emocional, prejuízo cardíaco, vascular, respiratório. Então, é uma doença muito mais complexa e que a gente, hoje em dia, tenta transformar esse termo no lugar de cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica. Então, o que é a cirurgia bariátrica ou metabólica, o termo mais atual? É uma cirurgia que visa, através de alterações anatômicas, pelo procedimento cirúrgico, melhorar o funcionamento do nosso metabolismo, fazendo com que o indivíduo tenha uma redução de peso e a resolução também das comorbidades que acompanham a doença, que seria, como você falou, pressão alta, o diabetes, a esteatose hepática, a dislipidemia, a síndrome da apneia obstrutiva do sono e outras várias doenças, inclusive mentais, que geralmente acompanham a doença da obesidade.
Entendi. E uma coisa interessante que eu vejo muito, inclusive no dia a dia, é que alguns pacientes acham que o médico ele indica, né, a cirurgia porque gostou dele, ou porque está com pena, porque ele está gordinho, ou porque está acima do peso. E não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Existem indicações formais, né, há um protocolo a ser seguido, e é isso que eu quero que você explique agora. Né? Quais são as verdadeiras e as indicações, né, ali que a gente pode dizer o paciente ele é candidato à cirurgia bariátrica? Então, inicialmente, a primeira coisa que o paciente tem que ter entendimento sobre a cirurgia. Como ela ocorre, quais são os riscos, quais são os benefícios que a gente procura, toda a mudança e a adaptação que ele vai ter que seguir para realmente ter os benefícios da cirurgia. Então, informação em primeiro lugar, entender o procedimento e os passos que ele vai ter que enfrentar para fazer essa cirurgia. E a indicação formal hoje, aqui a gente segue o índice de massa corporal, que é o famoso IMC, peso sobre a altura ao quadrado. A gente trata os pacientes, são candidatos à cirurgia, aqueles que fazem um tratamento clínico da obesidade, que seria com mudança do estilo de vida, seria com medicação e não obtém resultado. Isso, aqueles pacientes que se enquadram acima do IMC 35, que a gente fala o IMC a partir de 30, obesidade, de 35, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Então, os pacientes que fizerem o peso sobre a altura ao quadrado e tiverem acima de 35 e que apresentem comorbidades associadas, que são todas essas, hoje listadas em 25, e aí entra a pressão alta, diabetes, a esteatose hepática, o cálculo na vesícula, a própria síndrome dos ovários policísticos, dentre outras doenças. Paciente com IMC acima de 35 que apresenta qualquer dessas comorbidades pode ser candidato à cirurgia, ou os pacientes que não apresentam essas comorbidades, mas já apresentam obesidade grave, grau 3, que seria o IMC acima de 40. Esses dois pacientes, eles podem ser candidatos à cirurgia. Outros pacientes também que se beneficiam da cirurgia e a gente está autorizado pelo Conselho Federal de Medicina, é aqueles pacientes com IMC acima de 30 e que apresentam diabetes de difícil controle. Isso tem que ser laudado por 2 especialistas, 2 endócrinos, falando que o paciente é diabético do tipo 2 e que apresenta um diabetes de difícil tratamento. A gente também está autorizado a realizar o procedimento. Certo. Qual é o profissional que pode indicar a cirurgia? Então, para levar o paciente ao grupo, qualquer médico viu que o paciente se encaixa nesses critérios, ele deve fazer um encaminhamento, seja no serviço público ou privado, para uma equipe de especialistas. E aí, ele chegando na equipe de especialistas, ele vai ter que passar pelo nutricionista, pelo endócrino, pelo cardiologista e pelo psicólogo. Então, essas 4 especialidades que vão avaliar, acompanhar o paciente e liberarem ou não para o procedimento. São as avaliações multidisciplinares que constituem a cirurgia bariátrica. Claro que alguns pacientes, além desses especialistas, vão ter a necessidade de passar com outros que a gente veja ali, dependendo de uma comorbidade que ele apresente. Então, nesse caso, a gente teria 3 grupos para indicar. A gente teria aqueles pacientes com IMC acima de 35, mais uma comorbidade, que está listada dentro dessa, né, da lista aí de 25 patologias. Aquele grupo de pacientes que se enquadra com IMC acima de 40, sem comorbidade. E aquele paciente com a diabetes que não está sendo controlada, né? Exatamente. Descompensada ali. Então, seriam três grupos, né? Exatamente. E com relação às contraindicações, quem são os pacientes que realmente não podem, as contraindicações absolutas, que não podem realizar a cirurgia? Pacientes que apresentam qualquer distúrbio psiquiátrico que não está controlado, paciente que apresenta algum vício em drogas, também álcool, né? Álcool, e outras drogas ilícitas também não são candidatos à cirurgia, ou que apresentam um risco cirúrgico elevado, em que a cirurgia possa ter uma alta morbimortalidade. E aí é uma doença cardiorrespiratória grave, uma cardiopatia, uma pneumopatia descompensada, qualquer avaliação cirúrgica do paciente que tenha grande risco para o procedimento.
Uma coisa que perguntam muito com relação ao paciente psiquiátrico o paciente tem depressão. Mas se ele está com a depressão ali, né? Tá bem, tá controlado. O paciente tem bipolaridade, mas tá bem, tá controlado, ele pode fazer, como você bem falou aí, né? Tem que ser o transtorno ali, ele descompensado, né? Ele tá em crise, tá em surto psicótico. Aí sim, ele tem a contraindicação naquele momento. Com certeza. Não é isso? Até porque a obesidade geralmente costuma vir acompanhada tanto da depressão como do transtorno de ansiedade. É muito comum estar associada aos pacientes com obesidade. Entendi. E com relação às contraindicações relativas, existe alguma? As contraindicações relativas, aí geralmente é o paciente que tem uma cardiopatia que está controlada ou um paciente idoso que possui alguma distúrbios gastrointestinais que não estão totalmente controlados, mas as contraindicações relativas são pequenas, vamos dizer assim, e a gente consegue, com o tratamento das comorbidades, fazer com que esse paciente seja candidato. Perfeito. Gente, uma coisa interessante que aconteceu a semana passada, chegou uma paciente que a família dela toda é obesa, sabe? Ela é obesa, a família também, ela tem 2 filhas, uma de 11 anos, que inclusive tem TEA, né? É autista, e uma de 19 anos, também obesa. E aí ela veio, doutora, pelo amor de Deus, me indique a cirurgia, né, bariátrica. Eu disse, como assim? Ela, não, porque eu fui em 2 endócrinos e eles disseram que eu não me enquadro para a cirurgia bariátrica. E ela, peguei os exames dela, ela não tinha esteatose, ela não tem pressão alta. Realmente, assim, os exames, eu disse, você não se enquadra, entendeu? Você não se enquadra nos critérios para indicação. Então, a indicação da cirurgia, ela não é assim, lhe achei bonitinha, tô vendo que você está acima do peso e vou indicar a cirurgia. Você precisa entender isso. Você corre um risco e se der um problema, esse risco ali, esse problema vai para cima do médico. Então, ele só pode indicar se realmente estiver enquadrado ali dentro daqueles critérios, né? Exatamente. E que isso fique bem claro. Com certeza. Agora, vamos conversar aqui com o doutor Hernan. Doutor Hernan, quais são os principais riscos anestésicos e ventilatórios que vocês enfrentam aí nos pacientes bariátricos durante a cirurgia? Então, Camila, tem alguns problemas que a gente não visualiza, né? O Conselho Federal de Medicina já foi questionado algumas vezes, por exemplo, se existe a necessidade ou não da existência do envio desse paciente no pós-operatório, por exemplo, à unidade de terapia intensiva, né? Tem poucos trabalhos na literatura falando sobre isso, mas os que têm, eles consagram que não tem necessidade de levar. Embora saiba que esses pacientes eles são mais complicados do ponto de vista metabólico e ventilatórios e hemodinâmicos, eles tendem a ter uma complicação maior porque cerca de 56% a 70% desses pacientes têm uma comorbidade associada, seja hipertensão, seja esteatose, seja diabetes, seja um transtorno psiquiátrico, mesmo que controlado, e que no pós-operatório termina, né, não no pós-operatório imediato, mas a médio e longo prazo, podem levar a um quadro de desestabilização, que eles levam a um quadro de restrição muito importante, né, de alimentar principalmente no pós-operatório. Então, esses pacientes precisam ser vistos de uma forma um pouco mais cuidadosa. A gente sabe que não existe uma indicativa formal para ir para a terapia intensiva, né? Estudos de 2001, 2002 são antigos, são estudos antigos, porque a gente não tem muito esse acompanhamento, mas se mostraram muito efetivos da não necessidade do caminhar desse paciente, por exemplo, para um suporte de terapia intensiva, né? Por quê? Porque dentro de um princípio, que na verdade o direito adota esse princípio, a gente traz para cá, que é o princípio da equidade, esses pacientes, mesmo sendo obesos, eles têm que ser administrados do ponto de vista médico igual aos outros. Claro que a gente sabe que metabolicamente, e eu acho que a gente vai comentar sobre isso um pouco mais à frente, eles têm algumas especificidades. Então, por exemplo, o fato dele ser obeso, quando a gente trabalha com drogas lipofílicas, né, tipo, por exemplo, Propofol é um deles, as doses utilizadas, baseado num peso real, eles são próximos a doses tóxicas. O ideal seria que a gente utilizasse doses baseadas no peso ideal. Né? Existem várias fórmulas validadas, uma delas seria o peso, altura menos 100, seria o peso corrigido desse paciente,
mas ainda são doses muito elevadas para o uso dessas situações. Diferente, por exemplo, das drogas hidrofílicas, como o fentanil, né, que é um opioide, que já tem uma dificuldade de penetração grande nos pacientes obesos. Então, é um paciente que precisa ser manuseado do ponto de vista ventilatório e metabólico para o uso das drogas de uma forma mais delicada. Para a gente chegar a um quantitativo de droga, por exemplo, uma indução anestésica, uma manutenção desse paciente em ventilação mecânica, seja no transoperatório ou no pós-operatório imediato, caso ele tenha alguma descompensação cardiovascular, respiratória, porque eles tendem a fazer nas primeiras 2 semanas pós-operatório complicações respiratórias, como retenção de CO2, uma série de comorbidades, eles precisam ser encarados como pacientes normais. Então, por exemplo, do ponto de vista ventilatório, há anos atrás, né, eu já fiz cirurgia bariátrica, depois eu não faço mais hoje em dia, mas eu já trabalhei com essa parte, e a gente tinha um problema muito grande, porque vamos dizer assim, os super obesos, né, os grau 3, eles tinham dificuldade de se acoplar aos equipamentos de ventilação mecânica que nós tínhamos, porque eles não eram adaptados para fazer grandes volumes com baixas pressões. Claro que com a evolução tecnológica, hoje a gente já não tem mais esse problema. Mas a gente continua trabalhando esses pacientes baseado num peso ideal. Né? A cirurgia bariátrica, ela ainda se detém muito da questão do IMC. Para a gente da terapia intensiva, para fazer o pós-operatório, isso não é mais válido. Né? A gente trabalha muito com peso corrigido ou peso ideal do paciente, sabendo que não é porque ele é obeso, o pulmão dele é maior do que os outros, né? Ele tem que ter a mesma complacência, a mesma elastância. Claro que ele tem dificuldade pela massa, né, gordurosa que tem, um tórax que se expande menos, um diafragma que está mal posicionado por conta da distribuição de gordura. Esses problemas têm que ser encarados. Mas hoje é um problema que é menos presente por conta do avanço tecnológico tanto da parte ventilatória como de próprias drogas. E na sua experiência, dentro do perfil desses pacientes que tem, né, que saem ali da bariátrica, tem algum que você acredita que necessita de maiores cuidados intensivos, que você percebe ali que esse aí possivelmente... Não, então, basicamente, como eu te falei, os estudos que nós temos são tem pouco embasamento teórico, científico a respeito disso. Né? O que a gente sabe é que quando você tem um serviço de anestesiologia bem posicionado, onde os pacientes, por exemplo, no transoperatório demoram entre 105 e 120 minutos de cirurgia videolaparoscópica, que hoje basicamente é o que é utilizado, né? Mas hoje praticamente não se faz mais via aberta, a não ser que haja alguma complicação, uma coisa assim. Mas se você tiver um suporte anestésico pós-operatório, e quando eu digo um suporte pós-anestésico, eu estou dizendo uma recuperação anestésica adequada, onde esse paciente também demora em torno de 100, 110 minutos na pós-recuperação, 100% deles, ou quase próximo a 100%, evoluem sem a necessidade de terapia intensiva ou um acompanhamento mais de perto. Claro que no pós-operatório imediato, né, no POI que a gente chama, nos primeiros 24 horas, é um paciente que você tem que ficar um pouco mais atento, porque ele tem uma possibilidade de complicar, não que ele complique. Agora, o que a gente nota na terapia intensiva são pacientes que, durante a evolução do pós-operatório, têm complicações em relação ao procedimento. Tá? Então, esses são pacientes que, geralmente, quando chegam, eles já chegam um pouco mais, vamos dizer assim, bombardeados, né, entre aspas, né, porque já chegam num quadro inflamatório muito grande ou um quadro de infecção muito grande, e a depender do tipo de complicação, normalmente não tem um desfecho muito adequado. Mas isso, na verdade, é a exceção da regra, né? E leva para qualquer cirurgia, né? Então, independe de ser bariátrica ou não, né? Não, independe. Mas, assim, o fato da bariátrica é porque como a vídeo, ela fica um pouco mais, vamos dizer assim, escondida, entre aspas, né? É mais difícil. Então, é mais difícil da gente ver as complicações. Sinais, exatamente. Né? E quando esse paciente ele vem apresentar sinais de complicação, geralmente são quadros que já estão mais arrastados. E isso traz um transtorno maior, porque muitas vezes o paciente já está com funções comprometidas que não foram percebidas, até pelo fato deles serem leigos e não ter um acompanhamento muito próximo, não porque não requerem,
mas é porque a própria dinâmica dos serviços de atendimento de saúde hoje, seja ele particular, seja público, seja privado, não interessa. Essa dinâmica dificulta muito esse acompanhamento, vamos dizer assim, dia a dia. Né? Uma cirurgia bariátrica, ela leva hoje, acredito eu, o Donelto aí pode me confirmar, geralmente o acompanhamento é entre 24 e 48 horas intra-hospitalar. Depois disso, o paciente é liberado. Né? Claro, com todas as indicações de controle, de acompanhamento, mas isso fica mais a cargo do paciente do que, na verdade, do profissional médico. Isso. Então, quando esses pacientes chegam complicados, aí é alguma coisa que geralmente precisa ter um olhar mais crítico e uma intervenção mais própria. E é por isso que é interessante a gente conversar sobre isso, né? Porque, às vezes, como você mesmo falou, esse paciente ele não tem a ciência, ele não tem a noção do que está acontecendo ali e o médico não está tão próximo. E o paciente, ele sabendo, né? Caso você sinta isso, né? Você precisa ir para o pronto-socorro, vá, diga que você é bariátrico e o que você está sentindo e o que pode acontecer. Por exemplo, no caso de uma hérnia, no caso de uma fístula, né? O que ele poderia estar sentindo, que a gente vai falar mais para frente, né? Sobre essas complicações. Mas, assim, o paciente que ele é consciente, ele pode até direcionar até o próprio médico que vai atender ele ali no pronto-socorro, por exemplo. Até pode, mas eu, do ponto de vista, não do cirurgião, mas do ponto de vista do clínico, ou até do paciente mesmo, eu acredito, assim, que eles têm um medo muito grande de repente, procurar uma unidade de pronto atendimento, uma unidade básica, ou até mesmo o cirurgião, e reportar um procedimento, alguma coisa que ele esteja sentindo. Claro, quando chega um determinado momento, ele assume para ligar. Mas até ele chegar lá, ele fica dizendo assim, será que isso não é normal? Sim, até com medo, né, do cirurgião. Assim, olha, não deu certo, vai precisar de novo ser abordado. Mas por isso que tem que falar. Não, né? sim, existe essa necessidade, mas muitas vezes, porque, infelizmente, a população, da forma geral, ainda encara a cirurgia bariátrica, né? Como uma cirurgia metabólica, mas com o advento de que agora eu vou conseguir perder peso. Infelizmente, existe esse pensamento ainda global. Né? Eu, na época de residente, a gente via muito isso, pacientes que não tinham o IMC adequado ou não tinham comorbidades associadas, de dizer assim, eu vou comer mais para poder engordar, para alcançar o peso para poder fazer a cirurgia. Quer dizer, é a busca infinita do perder peso. Né? Que a gente sabe que não é bem por aí. O objetivo da cirurgia. Não, o objetivo pode até ter sido lá atrás, né? Quando começou, há décadas atrás. Eu era associado da ABESO, né? Que é a Associação de Obesidade que tem no Brasil. E eu me lembro num dos congressos que o cara era um indiano e ele disse assim, descobrimos a cura da obesidade. Eu descobri o gene da obesidade e nós bombardeamos o gene e está resolvido. E depois houve um descenso na linha de pesquisa porque o próprio organismo passou outro gene para assumir a obesidade. E o cara disse, eu achei que eu tinha resolvido, não resolveu. Então, naquela época, talvez a indicação era para a busca infinita da perda de peso. Hoje a gente sabe que, na verdade, é outra coisa, né? Isso. Tem mais um aspecto metabólico do que puramente estética, né? Até porque hoje a cirurgia, quer queira, quer não, ela é o padrão ouro, né, para o tratamento da obesidade, né? O procedimento cirúrgico, exatamente, né? Com certeza. Então, hoje a gente tem que ter consciência de que existem outros métodos, precisam ser tentados, né? Porque cirurgia é cirurgia, não independe de qualquer coisa. Você tem ali, né, uma longa caminhada depois, não são só aqueles minutos que você está ali no centro cirúrgico. Isso vai depender muito do paciente. Né? Se você não tem a noção de que você vai precisar de uma equipe ali te acompanhando, que você vai precisar fazer seus exames periódicos, né? Que você vai precisar suplementar direitinho as suas vitaminas, é melhor você não fazer. Com certeza. Né? Não, ainda tem outro problema. Quer dizer, isso eu estou me referindo a anos atrás, não na situação atual, mas vários pacientes que fizeram cirurgia de redução do estômago, né? Que é a bariátrica, independente da técnica, a maioria deles, ou quase a totalidade, voltaram a ganhar peso. É um problema sério. Justamente porque não tem essa percepção que precisa
enquadrar certo. que tem um quadro crônico. Isso. Né? Doença crônica, A gente estava né? discutindo, antes de começar aqui o podcast, justamente sobre isso, né? A necessidade da gente se manter utilizando, por exemplo, algumas medicações, sejam injetáveis ou não, para tentar manter o quadro da obesidade, por encarar que a obesidade não é simplesmente um status, mas é um quadro crônico que, se a pessoa, né, der o vacilo, vamos dizer assim, volta a engordar. E o gordinho, né, com a licença da palavra, o obeso, ele tem um problema sério quando ele sofre a cirurgia bariátrica, que ele parece que ele aprende a comer o que não pode depois da bariátrica, mesmo com a restrição. Né? O Daniel vai falar alguma coisa sobre as técnicas. Antigamente a gente usava um anel de silastique no esôfago, o que limitava muito, né, o obeso de comer algumas coisas, por exemplo, carne. E eu acompanhei vários obesos que literalmente pegavam leite condensado e ficavam tomando leite condensado o dia todo. Um negócio altamente calórico, voltam a engordar, não tem onde. Né? Eles descobrem esse processo. Né? Infelizmente, ainda existem essas coisas. Então, dá para perceber que a cirurgia bariátrica é algo realmente bem complexo, né, doutor Daniel? Com certeza. Isso que você estava falando é importante. Geralmente, o paciente obeso, ele é um paciente inflamado cronicamente. Isso. Então, quando ele tem qualquer complicação, ele vai é aquele peritônio, aquele abdômen que não reage à infecção. Isso. Então, uma fístula, ela não vai se manifestar igual um paciente saudável, porque a obesidade está inflamada ali, o peritônio dele não gruda, ou seja, não bloqueia rapidamente aquela fístula, e realmente quando possui alguma complicação, o diagnóstico é tardio, grave, porque o paciente já tem um fígado que não metaboliza direito, um rim que já está sofrido, sobrecarregado. Então, todos os órgãos dele estão sobrecarregados em função da obesidade, e quando vem um fator para causar alguma complicação, não avisa mais, né? Aí é uma enxurrada. Até tocando nesse ponto, como ele comentou, como o Daniel comentou, por exemplo, a questão da função renal é extremamente interessante, porque pacientes que entram no pré-operatório da cirurgia bariátrica sem disfunção renal, ele tem um metabolismo um pouco mais acelerado, né? Hoje ele se enquadra, talvez, no paciente plurimetabólico, né? E tanto que ele precisa de mais drogas, não só pelo peso dele, mas porque ele tem a excreção renal muito rápido, maior mais rápido do que o habitual. Então, eles necessitam, às vezes... ali, né? O fluxo é muito mais alto, sanguíneo, né? A gente vai comentar isso mais na frente aí, mas a própria resposta endócrino-metabólica dele, do pré-operatório e do transoperatório, ele é diferente do paciente. Embora a gente trate ele exatamente como qualquer outro, a gente sabe que ele tem uma resposta maior. Tanto que quando ele sai do processo metabólico pós-operatório, né, da restrição alimentar, ele perde um peso muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Agora que a gente já entendeu quem são as pessoas que podem se beneficiar dessa cirurgia, a gente vai entender quais são as técnicas que estão disponíveis para realizar essa cirurgia. E aí, doutor Daniel, quais são as técnicas mais indicadas hoje para os pacientes para essa cirurgia de bariátrica? Muito bom esse assunto. As técnicas mais realizadas hoje em dia é o sleeve e o bypass. No mundo, o sleeve gástrico ele chega a ser o primeiro colocado, vamos dizer assim. Ele é mais realizado em todo o mundo. É uma técnica, vamos dizer assim, nova comparada ao bypass, porque o sleeve é de 2000, que foi inventado essa técnica, onde se retira 80% do volume do estômago. Então, o paciente fica com 20% a quase 30% de volume, e fica aquele estômago em formato de manga ou de banana. Fica realmente um tubo onde todo o fundo, parte do corpo e do antro, é retirado. Essa técnica ela foi desenvolvida inicialmente para os pacientes superobesos, que eram chamados aqueles pacientes que apresentavam IMC acima de 50. Então, para a gente não fazer uma cirurgia como o bypass, que tem anastomose gastrointestinal e outra anastomose intestinal, uma cirurgia mais complexa, foi pensado em realizar esse sleeve para esses pacientes. Só que ia ser uma cirurgia realizada em 2 tempos, vamos dizer assim. Primeiro se fazia o sleeve, depois de 6 meses a 1 ano, realizaria o bypass para esses pacientes superobesos. Só que no acompanhamento desses pacientes foi observada uma resposta muito interessante. E viu que a perda de peso, a resolução de comorbidades, a resolução do diabetes tinha sido bem favorável para o procedimento. Então, foi um procedimento que no ano de 2015 a 2018 se tornou
o primeiro procedimento mais realizado no mundo, por ser uma técnica mais fácil, vamos dizer assim, de ser realizado tecnicamente e também por modificar menos o metabolismo fisiológico do paciente. A gente só está ali atuando no estômago. Uhum. E o que se acreditava antes de ser uma técnica apenas restritiva, a gente acreditava que ia diminuir o tamanho do estômago, o paciente ia poder comer menos e isso levaria a uma perda de peso. Com os estudos e com o avanço dos estudos científicos, foi observado que ele, na verdade, tem uma importante função metabólica. A grelina, que é um dos hormônios que aumenta nosso apetite, está mais localizado no fundo do estômago. Então, a gente fazendo essa retirada, a gente diminui a grelina e, com isso, diminui o apetite do paciente. Também, o sleeve está associado ao aumento do GLP-1, os análogos de GLP-1, a famosa Ozempic, semaglutida. Quando a gente acelera esse esvaziamento do estômago por ele estar nesse formato, chegando os alimentos, vamos dizer assim, menos absorvidos e menos trabalhados ali no intestino, no duodeno, aumenta o GLP-1 humano, né? E também o GIP e outros fatores aí que fazem uma alteração hormonal nesse paciente. Então, o sleeve é a técnica mais realizada no mundo e aqui no Brasil em segundo colocado. A outra técnica é o bypass. O bypass é aquela técnica que a gente não retira nada do organismo, faz um pequeno estômago e faz o desvio intestinal. Uma alça de intestino fino sobe lá para o abdômen superior, faz essa costura do estômago com o intestino e lá embaixo a gente faz o Y de Hooke, que é uma nova anastomose. Então, essas são as duas técnicas. Antigamente, a gente tinha as técnicas com colocação de anel, que era o Fob Capella, é um tipo de bypass, só que com anel assim no pouch do estômago, que é isso. Naquele estômago pequeno, no reservatório menor que a gente fez, a gente colocava um anel. Com o passar do tempo, foi vendo que aquele anel dava muitos sintomas e que não influenciava nada na perda de peso. Então, foi entrado em desuso. A outra que a gente tinha também, que era muito utilizada antigamente, foi a principal técnica que disseminou pela via laparoscópica, ali na década de 90, começo de 2000, foi a banda gástrica. Essa daí não se mexia nada nos órgãos, era apenas um anel de silicone que colocava ali na primeira porção do estômago e ele conectava a uma ogiva que ficava na parede abdominal. E aquilo ali você conseguia colocar soro, então ela apertava o estômago, diminuía a capacidade e o paciente ficava com a sensação de estômago cheio. A longo prazo também foi vendo que essa técnica não tinha efeitos legais a longo prazo e que davam muitas complicações. Migração do anel, eructações, muito refluxo. Então, muitos sintomas para pouco resultado também entrou em desuso. E, além dessas, ainda tinham as técnicas que eram chamadas de altamente desabsortivas, que era o escopinário e o duodenal switch. Resumindo para os nossos ouvintes, essas técnicas faziam desvios muito longos pelo nosso intestino e deixava a gente com o intestino bem curto. Isso dava bastante diarreia, dava desnutrição de proteínas, grave, né? Desnutrição grave, infecções, insuficiência hepática, o paciente ficava muito suscetível a qualquer tipo de infecção. Também foram outras que entraram em desuso. Então, basicamente, hoje em dia, o que a gente tem liberado para o CFM é o sleeve e o bypass. Nos últimos anos, aí a gente está falando de 10 anos, vem surgindo outras técnicas, que é a bipartição do trânsito intestinal, que é o bypass de anastomose única. Essas técnicas ainda não são liberadas pelo CFM, mas já são realizadas em todo o mundo, em alguns locais do Brasil também. Mas para nós que não entramos em nenhum processo de estudo científico, a gente realiza o bypass e o sleeve. Legal. Só a título de curiosidade, eu estava lendo sobre isso e eu vi que sleeve significa manga, que você falou, né? Então, para lembrar, o estômago ele fica realmente aí no formato de manga, né? Por isso que é sleeve. Então, a gente tem hoje praticamente duas técnicas, né? Exatamente. Que é o bypass e o sleeve. E quando é que o médico ele opta por uma ou pela outra, dependendo do paciente? É aleatório? Não. Isso é muito importante. E também é uma decisão que quando o paciente chega no consultório, eu digo,
a decisão vai ser nossa. Eu vou te explicar as duas técnicas. Se você não tiver nenhuma contraindicação, você tiver mais... eu posso te orientar a fazer uma e você disser, não, eu quero tentar essa. Se não tiver nenhuma contraindicação para realizar o procedimento, você está bem ciente das vantagens e desvantagens de cada técnica, a gente pode sim realizar o tratamento, porque, afinal de contas, você se conhece mais do que eu. E eu te falando das vantagens e desvantagens, você vai conseguir puxar aquilo para o seu dia a dia e saber qual é mais favorável. O que é que a gente avalia para fazer o sleeve e o bypass? Principal coisa é sintomas de refluxo, tanto na endoscopia como os sintomas clínicos. Paciente que tem muito refluxo, vamos dizer assim, pirose, regurgitação, queimação, esses pacientes, principalmente aqueles que já usam o prazol ali cronicamente, a gente sabe que o sleeve é uma técnica altamente refluxogênica. Por quê? O estômago, quando fica naquele formato, ele aumenta muito a pressão, o ácido procura um local com sair, menor pressão para ir e acaba indo para o esôfago. E aí, realmente, aumenta o refluxo. Existem alguns pacientes que vão diminuir o refluxo após o sleeve? Existe, mas a tendência é desenvolver refluxo ou pode piorar os sintomas. Então, refluxo, principalmente, quando tem muito refluxo ou então já tem alguma complicação de refluxo na endoscopia, bypass. Outra coisa é o IMC. Pacientes com IMC acima de 45, acima de 50, a gente tende mais a fazer o bypass. Porque os estudos a longo prazo, aqueles estudos com 10, 15 anos, mostraram que o bypass consegue levar uma perda de peso maior e uma taxa de reganho menor do que o sleeve. Por isso também que essa é uma das cirurgias mais realizadas aqui no Brasil, por ter uma taxa de reganho menor. Para você ter ideia, a taxa de reganho de peso total nos estudos de 10, 15 anos, com o bypass, ou seja, hoje eu peso 150 quilos, faço o bypass. Para eu voltar para esses 150 quilos, é de 3,5%. No sleeve, fiz o bypass com 150, 12% de chance de voltar para os 150. Estou falando aqui de reganho total, né? O reganho, a taxa de reganho é maior do que isso das duas técnicas, mas voltar ao peso já é um bom parâmetro para a gente falar para o paciente. Então, o bypass é uma cirurgia que, além de poder perder um pouco mais de peso, tende a ter uma menor taxa de reganho também. E como são realizadas essas cirurgias? A gente sabe que existem uns grampos aí, né? Nas Exatamente. duas utiliza, como é que funciona isso? Exatamente. E hoje, como o Hernan estava falando, o que a gente usa mais é a via videolaparoscópica, que são os furos no abdômen, cada furo aproximadamente de 1 centímetro e de meio centímetro. A gente usa as pinças laparoscópicas e na hora de cortar o estômago, a gente usa os grampeadores. São materiais muito seguros hoje em dia, que ele grampeia o tecido e corta ao meio. Então, a gente sai grampeando o estômago, ao mesmo tempo cortando e fechando já esse estômago. O material de um metal é o titânio, que é utilizado nesses grampeadores. E existe um azul que coloca... Explica um pouquinho aí sobre isso. Exatamente. O teste do azul, né? O teste do azul é depois que a gente faz as anastomoses, as costuras do estômago com o intestino, a gente acaba vendo que aquela anastomose ficou sem nenhum vazamento, vamos dizer assim. Então, a gente clampeia a alça com a pinça, libera o azul conectado no soro pela sonda até o estômago do paciente e deixa aquilo insuflar. Coloca uma gaze ali, a gente vê que, apesar da insuflação, não vazou nenhum azul, então significa que uma anastomose está ok, está viável e sem nenhum percuito. Isso é obrigatório? Não é obrigatório. É uma técnica que vem desde o início da laparoscopia. Eu não sei se na técnica aberta o pessoal também fazia, o Hernan. A gente fazia, só que a gente dizia que era a prova do borracheiro, né? Prova do borracheiro. A gente colocava soro, né? E aí aumentava a pressão dentro do estômago e via se tinha vazamento de bolhas, não azul de metileno, mas para ver se tinha bolhas. Porque se tivesse bolhas, sabia que tinha... Era geralmente os ângulos do estômago, né? Os pontos de ângulos que eram chamados de ângulos mortais. Porque se você tivesse vazamento de bolha, era o local onde possivelmente tinha um futuro quadro de decência daquela região e fístula. Então a gente já sabia que tinha que fazer um reforço naquela região.
Isso não garante que o paciente ele não vai complicar ou ele não vai ter uma abertura ali, Não. né? Mas, assim, é uma técnica Que para pelo menos... que, assim, para um grande vazamento, ele acaba mostrando ali ao cirurgião que não ficou legal e que ele tem que refazer ou então dar um reforço ali naquela costura. Então, essas são as técnicas principais, o sleeve e o bypass, e é o que a gente mais realiza no dia a dia. Só dando um reforço, Camila, quando ele falou aí da questão do sleeve, se tiver refluxo ou não, né, endoscópico, é uma das coisas que chama a atenção da gente que trabalha com, vamos dizer assim, o pós-operatório do paciente mais crítico. A existência de uma hérnia hiatal importante com refluxo é um dos fatores importantes na obesidade para a pneumonia broncoaspirativa. Tá? Então, esses pacientes que, por acaso, façam uma descompensação respiratória ou hemodinâmica, que vá para uma terapia intensiva, né? Hoje, quando a gente entra na terapia intensiva, a gente sabe que os pacientes adotam, eles têm uma cama própria, né, por conta do peso, e aí a gente sempre deixa um paciente entre 30 e 45 graus de angulação do tronco, justamente na expectativa de diminuir a incidência, é como você falou, não evita, mas dificulta, né, os processos de vômito, né, e broncoaspiração. E sabendo, esse dado técnico do sleeve, eu realmente não sabia, porque eu não trabalho com isso há muitos anos, mas isso é interessante saber, porque a gente sabe que o paciente que já tem uma hérnia hiatal importante, que tem refluxo, então sabendo que a técnica adotada, de repente, foi um sleeve, por uma indicação não muito apropriada, ou sei lá, alguma coisa que aconteceu, isso já chama mais atenção para a gente ficar mais atento nessa possível complicação. Sinais, né? Com certeza. Agora, assim, a única contraindicação absoluta para o sleeve é o esôfago de Barrett. Sim. Nesse paciente, realmente, você não deve fazer de maneira nenhuma o sleeve. Um esofagite grau A, grau B, até a gente pode tentar... absoluta, né? Tentar realizar o sleeve. Doutor Daniel, e quais são as principais vantagens e limitações das abordagens laparoscópica e robótica, especialmente ali na cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia robótica, ela melhorou muito a qualidade visual do cirurgião, a manipulação dos tecidos e provavelmente aí nos próximos anos, nas próximas décadas, vai ser a cirurgia que veio para ficar. Hoje em dia ainda existem poucos estudos mostrando vantagens da cirurgia robótica em relação à laparoscópica para a cirurgia bariátrica. O que tem mostrado é talvez reduzir um pouco do tempo de internação com a cirurgia robótica. Mas os estudos mostram até agora que o tempo de cirurgia com a robótica é maior, porque os cirurgiões, vamos dizer, ainda estão realizando a curva cirúrgica. Então, eles estão aprendendo a manusear o robô. Qualidade da imagem e da manipulação com o robô é superior. E tem uma vantagem também quanto à dor no local das incisões. Porque enquanto a cirurgia laparoscópica a gente passa os trocáteres, que são os mesmos da robótica, a gente, no manuseio do tecido ali no abdômen, a gente, vamos dizer, bate muito assim na parede. Enquanto o robô não. A pinça entrou e o centro remoto do robô fica parado. Então, tem menos trauma do local da cirurgia, ali quando a cirurgia é robótica. Mas, hoje em dia, ainda é assim, ainda não tem vantagens claras da cirurgia robótica quando comparada com a laparoscópica, devido a isso. Alto custo e o tempo de cirurgia muito maior do que a cirurgia robótica. Aqui em Maceió tem algum local? Aqui em Maceió tem, na Santa Casa. A equipe experiente está realizando cirurgia robótica por lá e também com ótimos resultados. Maravilha. Então, a gente percebe que a cirurgia bariátrica ela evoluiu muito, né? Com certeza. Não pode falar. Antigamente, né? cirurgias de 6 horas. A gente tem dois cirurgiões 6 aqui, horas, né? incisões de 20, enormes, 25 centímetros. O paciente ficava tempos e tempos ali, Tempos né? E tinha uns instrumentos totalmente, assim... Chamavam muita atenção, né? O afastador de fígado. O afastador de fígado. Igual a transplante hepático. Parecia um leque desse tamanho que a gente colocava para a pessoa ficar só segurando ali, porque o fígado existia uma tendência a cair. E tudo isso cima. traz agressão, né? Tudo isso é agressão. Depois vai ter... Arcos costais, o paciente ficava drenado, saía sempre com um dreninho, né? Sempre. E o interessante é que isso está evoluindo muito rápido. Você vê, o Hernan, ele começou
né? Ele fazia ainda essa técnica, né? E É. também não tem tanto tempo assim. Não, a gente usava né? muito ainda a capela, né? Era a técnica que era usada no mundo todo, né? Que tinha assim, um índice de complicação muito grande, que a gente tinha muita síndrome de dumping, né? Tanto precoce como tardia. Para quem não sabe, dumping é um esvaziamento gástrico, né? Então, os pacientes passavam muito mal após ingesta, geralmente de dietas muito ricas em glicose e passavam mal mesmo, chegava a ter síncopes, lipotímias, né? Então, hoje a gente, com o sleeve, praticamente não tem isso, né? Porque, como ele falou, a gente retira ali o núcleo que tem as áreas do GLP-1, então já existe uma redução do esvaziamento gástrico naturalmente, fisiologicamente, pela retirada dessas áreas de estimulação. Então, realmente teve uma mudança muito grande. Então, me diga uma coisa, com relação a essas técnicas que o doutor Daniel citou aqui, você percebe alguma diferença nos pacientes quando eles chegam ali na UTI? Não, então... Com questão de gravidade? Não, é como eu te falei, assim, baseado em critérios técnicos do paciente que vai, que complica do ponto de vista. Não, a técnica não interfere muito para a gente, não. Geralmente, o que pode acontecer, claro, é um problema transoperatório, que isso aí muitas vezes foge ao escopo do cirurgião, né? Um vasinho que às vezes fica babando, sangra um pouco mais, mas a técnica em si não tem muita influência do ponto de vista do acompanhamento no pós-operatório, não. Com relação aos protocolos de reposição volêmica, isso daqui é voltado mais para a área médica, tá? Sim. Então, com relação aos protocolos de reposição volêmica, existe alguma diferença para esses pacientes? Não, a mesma coisa. Mesma né? coisa. O paciente que chega, por exemplo, que ele faz um distúrbio hemodinâmico, como a gente já tocou aqui, é raro isso acontecer, né? Mas, por exemplo, o paciente que eventualmente tem um quadro de choque, né, hemodinâmico, a condução é exatamente a mesma. O que a gente sabe, assim, é que tem alguns problemas, por exemplo, que é da própria dificuldade do paciente obeso, o acesso venoso central. Então, pela própria disposição anatômica mais dificultosa, né? Pelo panículo adiposo, pela falta de uma localização anatômica muito adequada. Pescoço mais curtinho, um pescoço né? mais curto, mais grosso. Né? Então, isso tudo traz distorções na hora de um acesso central. Tanto que hoje o adequado, ainda é a indicação, é a jugular, tá? Interna, e se você puder, e hoje com o critério do POCUS, né, que é o Point of Care, que é o ultrassom à beira do leito, é fazer esse acesso guiado por ultrassom, que facilitou muito a vida de todo mundo, do anestesista, do intensivista, do cirurgião, todo mundo que trabalha com ultrassom, né? Hoje deixou de ser uma rede fechada para o radiologista, e hoje todo mundo pode trabalhar com essa parte de ultrassom. Eu não estou falando de ultrassom para diagnóstico, não é isso. Ultrassom para procedimentos invasivos, que traz segurança ao paciente, né? Porque antigamente a gente fazia acesso central, existiam cegas. Além de ser cegas, existia um dispositivo chamado Intracat, que era uma lança, literalmente, e a punção era as cegas. E a gente puncionava o vaso e depois colocava ela numa bainha plástica, mas a agulha ficava dentro da bainha. Então, e ele era um material de polipropileno muito duro. Então, eventualmente, se você fizesse um movimento, o próprio bisel da agulha cortava o catéter e o catéter ficava dentro do paciente. Né? Hoje, com o advento do uso dos catéteres siliconados, com o advento da ultrassom na beira do leito, isso modificou muito. Então, dificilmente a gente tem um erro durante a passagem do catéter, seja pela ruptura do catéter. Mas, claro, pelo fato de ele ser obeso, a gente vai ficar mais atento para quadros de infecções e tudo mais. Mas a reposição volêmica é exatamente a mesma. Tá? A gente vai fazer baseado, claro, por ele ser um paciente obeso, onde o esfigmomanômetro, existe um esfigmomanômetro, né, próprio para o obeso, que nem sempre a gente tem nas unidades, né? E aquele esfigmomanômetro, num quadro de choque, por exemplo, ele traz distorções da pressão. Então, por exemplo, nesse paciente, o ideal é que você tenha uma linha arterial para fazer um controle mais adequado da pressão e fazer uma prova de volume adequada e saber se ele tem uma resposta adequada. E aí, de novo, vem a questão da ultrassom beira do leito, para a gente fazer protocolos específicos para testes de volume, saber se ele está respondendo, se ele faz um VTI, né, que, assim, a grosso modo, seria a força de ejeção do ventrículo esquerdo, se ele ganhou débito cardíaco com aquele volume, né? Se ele tem uma contração, que é o TAPS, do lado direito adequado, porque o volume foi adequado. Então, hoje, assim, trabalhar com terapia intensiva
eu poderia dizer o seguinte, é muito diferente da época que eu fiz terapia intensiva como residência. Hoje é algo muito mais cientificamente controlado do que antigamente, que era basicamente assim, eu vou fazer para ver se cola. Né? Deu certo. Hoje a gente sabe que não dá mais para você fazer isso, né? Terapia intensiva hoje virou uma especialidade médica que antes não era, qualquer um podia fazer, né? Embora nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas terapia intensiva é uma especialidade médica e precisa ter essa ideia de controles hemodinâmicos muito apropriados para cada paciente. E o obeso não é diferente. É como dizer você, princípio da equidade, ele tem que ser tratado igual aos outros. Não é porque ele é obeso ou porque ele é desnutrido que ele vai ter respostas diferentes. Se ele fosse um obeso com uma insuficiência cardíaca importante, né? Hoje a gente pegou um paciente com uma fração de ejeção de 17%. Esse tem que ter um controle apropriado. Mas não porque ele é obeso, é porque, na verdade, ele tem uma disfunção cardíaca em decorrência de outras complicações. Então, você vai ter um cuidado mais especial. Mas, de uma forma geral, a condução é exatamente a mesma. Perfeito, gente. Fechando aqui o segundo bloco das indicações, a gente viu que existem praticamente 2 técnicas hoje mais realizadas, né? E que essas técnicas precisam ser discutidas com o seu médico, né? Existem aí fatores que influenciam na decisão por cada técnica, tá? Então, não é aleatório. Você vai discutir com o seu médico ali, né? Com relação ao que você sente, o que você tem, e aí vai ser decidido ali qual melhor técnica utilizar. Abrindo aqui o terceiro bloco de pré-operatório e otimização do paciente, doutor Daniel, eu quero saber como é a preparação desse paciente. Quais são os exames que são preconizados ali, que são solicitados? Qual é a equipe, né, que você já adiantou ali no iniciozinho, mas fala um pouquinho mais aprofundado como é o pré-operatório desse paciente. Vamos lá. Então, voltando, ele vai ter que passar por todas aquelas 4 especialidades. Cada uma vai solicitar alguns exames. Da nossa parte da cirurgia, a gente solicita todos os exames laboratoriais, vê a questão hormonal, que será avaliado pelo endocrinologista. Então, desses exames laboratoriais, o que é que a gente visa? O hemograma, coagulograma, função renal, função hepática, função da tireoide, saber se tem alguma tireoidopatia ali associada, dislipidemia, o colesterol também vai ser avaliado. Então, todo esse laboratório hormonal, vamos dizer assim, PTH, testosterona para os homens, vitaminas, principalmente B12, zinco, ferro, magnésio, cálcio e vitamina D, esses também entram para a gente, e a maioria dos pacientes já chega com algum déficit de vitamina já no pré-operatório que a gente corrige, porque se tiver uma deficiência de vitamina que a gente não consiga corrigir, a gente vai ter que trabalhar mais esse paciente junto com a endocrinologia para conseguir preparar ele para o procedimento. Então, são esses os exames laboratoriais, exames cardiológicos, eletrocardiograma, no mínimo. Alguns pacientes vão ser necessário fazer um ecocardiograma, aqueles que tiverem ou alguma alteração, algum sintoma de insuficiência cardíaca. Exames de imagem, endoscopia e ultrassom de abdômen. A endoscopia é realmente para a gente avaliar se aquele estômago é saudável, se apresenta alguma alteração. Muitas vezes a gente encontra lesões subepiteliais, os famosos GIST, e aí pode alterar a nossa técnica ou a nossa programação para aquele paciente, assim como as complicações esofagite, Barrett, úlcera duodenal, a gente também já pegou aí. E endoscopia, avaliar todos os órgãos sólidos do nosso abdômen, principalmente esteatose hepática, algum nódulo hepático que às vezes é descoberto. Alguns pacientes, eu tive um caso bem emblemático, que a paciente disse, doutor, a bariátrica me salvou 2 vezes. Primeiro eu descobri um nódulo hepático, que depois, avaliando, era uma lesão de cólon, ou já seja, era um cólon metastático. Fez o tratamento, depois de 3 anos, ela foi submetida à cirurgia bariátrica. E teve sucesso também, porque a gente sabe que o câncer de cólon, apesar de lesões metastáticas, a gente consegue um bom índice de cura. Isso. E, então, alguns pacientes, o primeiro ali, vamos dizer, o primeiro check-up, principalmente a gente que trabalha no SUS, é o primeiro check-up que esse paciente faz, e também isso aí pode mudar o percurso da doença.
Então, além desses exames e passar pelas avaliações, as avaliações são do nutricionista, cardiologista, psicólogo e endocrinologista. Cada um, mais ou menos 2, 3, às vezes 4, 5 avaliações para dizer que esse paciente está apto para realizar a cirurgia bariátrica. E o processo é justamente esse. No pré-operatório, a gente quer explicar para o paciente como é a cirurgia, o que é que ele vai enfrentar, mostrar a ele que ele deve mudar os seus aspectos nutricionais, sociais, às vezes psicológicos, entender aquilo como uma doença, que é um processo que não é fácil. Às vezes o pessoal fala, a cirurgia bariátrica é o mais fácil, é o caminho mais fácil. Não é, porque é um procedimento cirúrgico, vai mudar ali o jeito, a forma de se alimentar. Tem todo o aspecto social, você vai para uma festa, todo mundo ali comendo à vontade, exagerando nos alimentos. Você tem que ter a noção de que aquilo ali não vai ser... Não faz mais parte do seu dia a dia. Exatamente. E a gente fala, algumas restrições para algumas liberdades. Exato. Então, você vai ter a limitação de se alimentar para você aí exercitar-se mais. Ter qualidade de vida, ter qualidade de vida, correr atrás das crianças, Isso. ver seus netos crescendo. Então, é toda uma troca que tem para realizar e todo esse preparo e entendimento do paciente tem que fazer parte do processo. Então, nesse caso, se o paciente está com a diabetes, com a pressão descompensada, ele precisa compensar tudo, tá? Com alguma deficiência de vitamina, ele precisa suplementar para poder ser submetido à cirurgia, Exatamente. Né? Uma das perguntas que eu lembrei aqui foi de uma paciente, eu acho que é paciente sua. Ela disse... Por que eu precisei emagrecer para realizar a cirurgia, se a cirurgia já é para isso? A gente fala, principalmente, obrigatório mesmo, pela sociedade de bariátrica, ele fala que os pacientes com IMC acima de 50%, você tem a obrigatoriedade de perder no mínimo 10% do peso, de 5% a 10% do peso. Para outros pacientes, a gente sempre aconselha a perda de peso, porque primeiro mostra que o paciente entendeu, já mudou os hábitos dele. Segundo, a perda de gordura, principalmente a gordura visceral, vai facilitar com que o cirurgião realize o procedimento e, inclusive, vai diminuir as complicações. Exato, a segurança do paciente. Segurança, né? do paciente. Quanto mais perde para realizar a cirurgia, mais seguro fica o procedimento, menos inflamado aquele paciente está, menor o risco de trombose, de fístula e de sangramentos. Então, claro, gente, são 10% aí, né? Ninguém está pedindo para emagrecer, né? Lembrando que muitas vezes a pessoa que olha para o obeso acha que ele está supernutrido. Isso, e não tá. E na verdade não é que ele esteja supernutrido. Muitas vezes você tem um obeso que ele está desnutrido. Né? E mal distribuído. Ele tem um excesso de gordura, mas do ponto de vista metabólico ele está totalmente descompensado. Né? É porque a visão da desnutrição que a gente tem... É do magrinho, né? esquelético. É do magrinho, né? Osso e couro, né? É verdade. E acabou-se, né? E muita gente diz, como é que eu estou desnutrido? Olha aqui o meu tamanho. O meu tamanho, não é assim, né? gente. Olha aqui os seus exames, né? A sua B12 lá embaixo, o seu cálcio, o seu magnésio, tudo, né? Praticamente seu ferro. Metabolicamente está totalmente descompensado. Descompensado. Né? Tem alguma coisa para acrescentar? Não, só lembrando que essa questão da glicemia, essa semana eu estava até discutindo isso, porque é uma paciente que tem uma fração de ejeção de 28 e foi indicado um transplante cardíaco. E a família ficou extremamente chateada, porque mas por que não vai poder fazer o transplante? Eu estava explicando que justamente pacientes que têm uma glicose mal conduzida, né, as famosas desglicemias, as hiperglicemias da vida, eles aumentam o índice de mortalidade desses pacientes. Então, nenhum procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, a gente não faz se os índices glicêmicos não estiverem dentro de uma meta, né, previamente determinada. Então, não adianta. Se tiver com a glicemia alterada, tem que controlar. O açúcar, ele está ali, né? Desgastando todos os órgãos. E o obeso, ele tem uma tendência a ter um aumento da glicemia, né? Pela própria resistência à insulina. Mas precisa estar dentro do padrão de controle. E já foi visto nos estudos que pacientes que têm o IMC acima de 50 aumenta 3 vezes o risco de mortalidade do procedimento. Ou seja, vamos dizer que a maior mortalidade de uma cirurgia bariátrica gira em torno de 0,2%. E você que tem o IMC acima de 50, multiplica aquilo por 3. Então, é essencial aquela perda de peso pré-operatório para melhorar a capacidade funcional e ter um pós-operatório mais tranquilo e com menor risco. E se ele complicar no procedimento, que ele precisar, por exemplo, da terapia intensiva, que hoje é a exceção à regra, aumenta a mortalidade, aumenta a morbidade, aumenta o tempo de internação hospitalar e
aumenta o custo também do procedimento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, praticamente, eu ia fazer uma pergunta agora para você. O que é que você enxerga ali? Quais são as medidas mais importantes para reduzir esse risco do paciente ali no pré-operatório? É praticamente os mesmos. É a mesma coisa que o Daniel falou, é um controle mais adequado, né? É uma orientação. Isso. Eu tenho muito medo, viu, Camila, dessas avaliações da psicologia. Porque, eu não sei se o Daniel concorda, mas esses pacientes que fazem cirurgia bariátrica, no pós-operatório, e isso eu estou me referindo a uma experiência que eu tenho do passado, não do atual. Uhum. Mas como ele tem uma restrição alimentar muito importante, esses pacientes, eles fazem muito distúrbios, né, psiquiátricos, compulsão é um deles, autoflagelo, né? Vícios, né? Tanto que o paciente que é drogadito, o paciente que tem uma história de alcoolismo ativo, é uma contraindicação formal para você fazer esses procedimentos, né? O Daniel operou agora recentemente um paciente meu por tricofagia, né? Tirou uma verdadeira peruca da cavidade gástrica do paciente, né? Então, assim, e essas avaliações precisam entender que no pós-operatório tem que ter o acompanhamento de perto desses pacientes. Na realidade, já começa ali no pré, né? Já, o paciente tem que ter essa noção, né? Mas o que acontece? Pelo menos essa é uma vivência que eu tenho. Esses pacientes que fazem o pós-operatório, eles começam a fazer o controle de forma adequada, aquilo que é orientado pela equipe da cirurgia, mas num curto período de tempo eles abandonam aquilo, como dizendo assim, isso não precisa. Porque o acompanhamento, eu não estou falando nem da parte nutricional, que também acontece a mesma coisa, né? Porque, assim, chega um momento, acredito eu, que terminou o pós-operatório, o período de complicação do procedimento cirúrgico, em tese, a gente sabe que a cirurgia bariátrica ele tem um pós-operatório mais prolongado, mas chega um momento que o cirurgião, vamos dizer assim, ele se desvencilha do paciente, porque, assim, do ponto de vista cirúrgico, eu já resolvi. Mas esse controle metabólico, nutricional, psiquiátrico ou psicológico, ele tem que ter um acompanhamento quiçá para o resto da vida. Porque senão o paciente volta a ter todos os mesmos complicadores, né? Ou pior, né? Ou pior, diga assim, porque eu trabalhei muito tempo na unidade metabólica, né, no HC de Ribeirão Preto, onde são aqueles obesos grau 3, né? E é um complicador, porque do ponto de vista psicológico, você impor uma dieta altamente restritiva, independente da cirurgia, porque como é uma unidade clínica metabólica, se começar pelo menos inicialmente pelo tratamento clínico, né? Aquelas dietas altamente restritivas, e quando você bota, não sei se hoje ainda é assim, mas quando você terminava a cirurgia, o cara disse, não, vai começar a se alimentar. Aí tomava uma sopinha, 20 ml, 40 ml. Para quem está acostumado a comer muito, isso mexe com certeza. Mexe com o emocional. Ali, né? Porque é emocional. Mas é a quantidade, porque não é nem a qualidade. Porque se você disser assim, não, eu vou fazer um preparo nutricionalmente mais corrigido para o seu peso, beleza, mas quando o paciente olha que vê aquele copinho de café, né, um pouquinho maior, que tem 20, 30 ml, mas é só isso? É só isso. Então, isso gera um transtorno, e essas avaliações, esse acompanhamento psicológico, creio eu que ainda talvez seja um calcanhar de Aquiles aí com certeza, na cirurgia bariátrica. É algo muito estressante, né? Você imagina, já faz uma dieta aí de 14 dias, dieta pastosa, depois 4, 5 dias antes do procedimento, dieta líquida, depois mais uma semana, 10 dias de dieta líquida, para ir evoluindo para pastosa, semissólida, até você voltar a mastigar. Isso é um estresse grande. Eu perguntei para uma paciente que foi operada recentemente para ele, você até conhece que não vou citar nome pela questão ética. Eu disse, e aí, como é que tá? Ela disse, estou indo aqui me acostumando com esses volumes muito pequenos. Né? Mas o paciente tem que enxergar também que, assim, até por segurança dele mesmo. Por exemplo, ele mexeu ali no estômago dele. Exatamente. Né? Então, começar aos pouquinhos, com líquido, depois algo mais pastoso, depois o sólido, até para ele se adaptar aqui novamente. Sei. Até o medo também. Poxa, comer algo sólido ali, como é que vai ser? Como é que meu corpo vai reagir? Mas, olha, isso aqui é um negócio interessante. Educar o paciente. Acho que tem uns 20 dias, quase um mês, né? A gente fez uma cirurgia de um paciente com uma colestectomia e disse a ele assim, não deve, não é que não pode. Nesse momento, seu organismo está passando por um processo de adaptação. Né? Você perdeu um reservatório de bile, então não vai me sobrecarregar comendo muita gordura.
Aí o cara sai do hospital, no outro dia come um negócio gigantesco de gordura, diz assim, tô todo inchado, todo distendido. É culpa do cirurgião. Aí liga 11 horas da noite, doutor, eu faço o quê? Eu digo, vai no HGE, vamos fazer um ultrassom para ver se não está fazendo um bilioma, uma coisa assim. Porque mexer com a questão alimentar do paciente, mexe com a cabeça dele. Mexe. Com certeza. Mexe. E esse acompanhamento tem que ser muito de perto. E é isso que a gente percebe. O acompanhamento e essa visão e essa conscientização do paciente, ela precisa ser feita já ali no pré-operatório, que é o que a gente está conversando aqui. Esse preparo precisa ser feito já ali, tanto psicológico quanto nutricional. Esse paciente ele vai precisar comer mais proteína. A gente não está habituado a isso. A gente não consegue bater meta de proteína, caso realmente você não preste atenção naquilo. Né? Esse paciente ele precisa, né? Ele já está sarcopênico, ou seja, ele já não tem músculo ali, né? Já está com uma grande quantidade de gordura e depois ele vai precisar, senão ele vai se enquadrar ali na questão da desnutrição mesmo, né? E vai fazer uma desnutrição grave, né? Então, isso daí precisa ser muito bem preparado. Essa perda de acompanhamento termina, acredito eu, levando a um problema que é justamente quando ele aprende que ele pode entre aspas, né? Ele pode, mas não deve. Começa a comer coisas que ele não deveriam e começa a ganhar o peso. Aí diz assim, pô, mas fiquei gordo do mesmo jeito, como é que pode? Não é? Exatamente. Então, a gente fala assim que depois do primeiro, segundo ano, os pacientes costumam sair do grupo. Porque aí toda consulta eu falo, ó, você vai se sentir bem, você diz, pô, eu tô no peso legal, venci a obesidade, eu agora tô com autoestima bem melhor, estou tendo qualidade de vida, eu vou voltar lá naquele grupo, não, toda vez é a mesma conversa, mas é como se fosse qualquer grupo de comunidade religiosa, alcoólatras, anônimos. Você tem que participar. Vou dar uma escapadinha agora, né? Aí daqui a pouco vou dar uma escapadinha. Tinha um cirurgião da Beneficência Portuguesa, né, que talvez fosse um dos primeiros a ter nome em termos de cirurgia bariátrica no Brasil. Ele fez um acompanhamento 10 anos depois e ele chegou a uma conclusão. Foi um dos pontos pelo qual eu perdi vamos dizer assim, a tara, né, de fazer cirurgia bariátrica, porque quase 60%, 70% dos pacientes que ele operava voltavam ao status quo. E eu digo, meu Deus do céu, eu vou fazer isso. Mas eu vi que antigamente tinha muito essa questão também econômica, né? De você querer operar aquele paciente 2, 3 vezes. Não era nem só a questão... Não, sim. Né? Mas se você ver, então, talvez... eu não sei se a informação é muito correta, é aquela informação de ouvir dizer... essa que eu tô falando também. Eu digo assim, um dos primeiros pacientes a fazer cirurgia bariátrica, era uma cirurgia desabsortiva, foi o Jô Soares. Sim. Né? Que precisou desfazer a cirurgia porque ele perdeu o público dele depois que ele emagreceu. O gordinho mais famoso do Brasil, né? E ele desfez a cirurgia, né, que era desabsortiva, e para poder voltar a ter o público dele. Né? Uma coisa que eu costumo dizer é que o cirurgião, com a cirurgia bariátrica, ele está colocando ferramentas nas mãos ali do paciente, da pessoa. É uma nova oportunidade. Né? Não é em 40 minutos, 40 não, né? 1 hora, 2 horas que você vai resolver o problema do paciente. Não. Você colocou ali a faca e o queijo na mão dele. O que ele vai fazer vai depender dele, né? Faz o teu que eu te ajudarei. Pois é. Então, muitas vezes o paciente joga a culpa ali para a cirurgia, para o cirurgião, porque não deu certo, eu engordei. O que é que você está fazendo, né? Que você engordou. Você está fazendo o seu acompanhamento direitinho, você está fazendo a sua nutrição, né? O seu reequilíbrio ali alimentar. Na realidade, não é nem dieta, que você não vai viver de dieta, que ninguém vive de dieta, né? A gente tem que reaprender a se alimentar. Você quer ver o problema? Faz a cirurgia bariátrica, acompanha depois de um determinado tempo, procura ver se esse cara voltou à atividade física. Ele volta. Aí depois ele começa a desacelerar. Tudo, né? Faça algum esporte que você gosta. Porque o melhor esporte que tem depois da bariátrica é a musculação. O melhor exercício físico. Porque estimula a musculatura. Você deixa de perder a massa magra, né? Tá ali. Mas eu digo, faça musculação. Mas se você não gosta tanto, faz um que você tenha mais aptidão, que tem uns colegas que fazem. Que mantém o hábito. Que mantém o hábito. Porque isso aí a gente sabe que vai ser mais duradouro do que alguma coisa forçada. E você falou do caso do Jô, outro dia desse também eu pensei no Faustão, né? Sim. Faustão teve uma perda de peso bem importante, teve um pouco de reganho, lembrando que assim, depois de 2 anos, até 5% do peso você voltar é um reganho esperado, mostrando que o organismo já
se adaptou à cirurgia. E ali começa mais também a depender dos fatores do paciente quanto à relação de dieta e exercício físico. Agora, imagina o Faustão, ele acabou precisando de um transplante cardíaco. Imagina se ele tivesse ali não tinha mais segurado. 40, 50 quilos. Ele provavelmente ele não ia suportar. Então, aumenta... Os estudos mostram que aumenta 7 anos a expectativa de vida da população quando compara quem fez a cirurgia bariátrica e quem não fez. Então, a longo prazo ainda são muito animadores os resultados, né? Principalmente para a expectativa de vida, diabetes e pressão alta também. Sem dúvida. Até porque quando ele tem ele perde o peso, né? Ele consegue controlar mais a questão do diabetes e da própria hipertensão, né? Muitos pacientes saem da bariátrica da bariátrica, por exemplo, sem uso de medicação antihipertensiva. Né? Até pela autoestima, melhora do padrão de vida, melhoram, já saem praticamente sem uso de medicação nenhuma. Eu já vi relatos de paciente dizendo assim, eu vivia de refluxo, dormia praticamente em pé e saí, no primeiro dia de cirurgia, já não tinha mais nada. Tem aquela redução de peso também já no pré da dieta e no pós também, aí já vai melhorando tudo, intensificando, né? Sem dúvida. Fechando o terceiro bloco, vamos para o quarto bloco. Pós-operatório imediato e complicações. Doutor Daniel, logo após a cirurgia, como vocês determinam quais pacientes precisam de UTI e quais não precisam? A gente costuma determinar já no pré mesmo. No intra, a gente muda a indicação, claro, se o paciente não reagiu bem ao tempo anestésico ou se houve alguma complicação, a gente pode solicitar a UTI. Na minha experiência, o que eu vejo mais, aqueles pacientes que precisam mais de UTI, é os idosos, que a gente às vezes opera aí paciente com obesidade de 70, 73, 74 anos. Então, esse paciente, ele, pela condição da obesidade e da idade, já vai levando a gente a deixar pelo menos em observação aquele paciente ali 12 horas na UTI. E também os super obesos, aqueles com IMC de 60, 70, realmente pela distribuição das medicações, pelo manejo ventilatório, às vezes acorda, mas aquela via aérea não consegue ficar pérvia, ele fica um pouco sonolento, já faz uma dessaturação importante. Então, são esses pacientes que a gente fica mais de olho para levar para a UTI. E, claro, se tiver alguma mudança na cirurgia, um sangramento, um tempo cirúrgico prolongado, a mais do que o normal, então isso tudo a gente já começa a somar e dizer, talvez seja melhor a gente deixar ele em observação aqui pelo menos 12 horas em UTI. Então, nem todo paciente que foi para UTI, ele complicou. Na realidade, é por uma precaução, né? Às vezes o paciente já tem um risco maior e tudo, e muita gente não entende isso. Acha que porque foi para UTI aconteceu alguma coisa ali na cirurgia, né? Eu estou falando da pessoa leiga, né? Que não é do meio. Então, gente, não é todo paciente que foi para UTI que teve uma complicação. Na realidade, às vezes o médico está fazendo isso, o cirurgião, por precaução. Exatamente. Né, doutor? Então, deixa eu tirar uma dúvida. Isso é uma relação... É até uma dúvida, eu posso dizer, até do corpo clínico mesmo. Quando é que se indica um paciente para ficar na UTI? Né? A AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva do Brasil, junto com a Anvisa e os órgãos responsáveis, Conselho Federal de Medicina, eles graduam em 5 tipos de paciente. Do paciente que não tem nada, como do paciente moribundo. Então, veja, é um lastro muito grande que você pode indicar UTI para qualquer tipo de paciente. Óbvio que você tenha disponibilidade de leitos. Então, eu posso pegar um paciente bariátrico, por exemplo, que vai ficar em observação porque ele é idoso e tem comorbidades importantes. Por definição, a gente sabe que todo obeso ele é uma via aérea difícil. Ele é um retentor por causa da dificuldade de expansibilidade pulmonar. Ele é um paciente inflamado, como a gente já comentou aqui, né? Porque ele é plurimetabólico. Então, ele tem níveis de catecolaminas mais elevados, ele tem uma filtração renal mais alta, ele tem tendência à hiperglicemia. E no pós-operatório, a REMIT, né? A resposta endócrino-metabólica ao trauma, ela termina sendo um pouco maior no paciente obeso. Não que precise ter um cuidado maior, né? Tanto como a gente já comentou aqui desde o início, não existe um indicativo formal do paciente da obesidade mórbida ele ir para uma UTI. Os estudos que mostram que qual os pacientes vão para a UTI? A princípio, nenhum, desde que ele tenha condições e um suporte no pós-operatório adequado. Isso aí tá mais do que determinado, embora não seja um consenso, mas é um indicativo.
Então, pode ir para UTI? Pode. Para quê? De repente é um paciente que ele fica mais sonolento no pós-operatório imediato, ele tende a fazer uma PCO2 mais alta, fica mais, né, mais sonolento porque ele faz a retenção até 2 dias, 2 semanas do pós-operatório, ele tende a reter mais, até pelo desconforto. Cirurgia videolaparoscópica, a gente injeta gás, o paciente fica mais desconfortável, ele tende a ter uma saturação. Então, pode ser adotado, não tem problema nenhum. O que a gente sempre chama atenção da terapia intensiva é que ainda no contexto Brasil, nós temos muito poucas vagas nas UTIs, né? Então, que a gente indique o paciente desde que a gente tenha condições de recebê-lo. Não indicar por indicar. Não, é um paciente obeso, então vai para a UTI. Não. O que é que o Conselho Federal de Medicina determina? Que para fazer a cirurgia bariátrica, o nosocômio, o hospital, né, como hoje a Anvisa determina, tem que ter uma UTI. Não pode ser referenciado. Tem que ter no serviço. Porque se houver uma instabilidade, uma coisa assim, você tem um suporte. Né? Eu costumo brincar sempre com os residentes e com o pessoal, os estudantes, que UTI, a sigla UTI, não é a última tentativa do indivíduo. Não é? É um local que ela é destinada para pacientes que são viáveis. Não para o paciente que é inviável. Mas eu tenho um moribundo que a família não quer ficar perto. Né? Termina tendo desfecho negativo na UTI. Pode ser aceito desde que eu tenha vaga. Né? Não tem problema nenhum. Mas não é, estrito senso, essa necessidade. Mas, claro, se ele tem um complicador, é uma via aérea difícil, quase 100%, né? Porque a cirurgia hoje laparoscópica vão para intubação. Né? Eles têm um índice de Marcottia mais elevado, ou seja, já não é uma via aérea fácil, ela já é difícil por conceito. E que tendem a fazer complicações respiratórias e tudo mais, não vejo maiores problemas do que deixar o paciente sob observação na UTI, não. Até porque... Espasmo, exato. Até porque geralmente eles vão passar, vamos dizer assim, um período pós-operatório, as primeiras 12, 18 horas na UTI, e no outro dia a gente libera eles sem nenhum problema, se não tiver nenhuma intercorrência. É mais a questão de controle. Mas essas complicações geralmente acontecem quando ele tem um pré-operatório feito de forma inapropriada. Entendi. Por isso a importância de você prestar sem atenção dúvida, nisso, sem né? dúvida. E com relação ao manejo da dor, doutor Daniel, o paciente saiu da cirurgia, claro, ele está sentindo muita dor, como é geralmente esse manejo? A dor, assim, procedimento tranquilo, 50 minutos, 1 hora, não costuma ser tão importante. O que é que a maioria dos pacientes tem? Um sintoma assim de gastrite, um desconforto. Alguns pacientes realmente não têm nenhum sintoma de dor, mas a gente começa com analgésico simples, de dipirona e escalonada, AINES e opioides também. Então, a gente sempre faz essa analgesia. Alguns pacientes, tranquilamente, no outro dia você vai passar a visita, ele diz, doutor, você operou mesmo? Eu digo, operou, foi tudo tranquilo. Alguns têm sintomas gástricos importantes, principalmente no sleeve, que a gente faz todo o grampeamento do estômago, deixa o estômago mais de alta pressão, ele costuma ser mais sintomático ali no primeiro, segundo PO, aquele desconforto aqui no estômago, como se tivesse com uma gastrite. Inclusive, a gente deixa corticoide para evitar vômitos, a hidrocortisona. Mas, assim, é realmente dipirona, AINES e opioides, que são poucos os pacientes. Vai escalonando normal, como qualquer outro E são poucos os pacientes que chegam a precisar dos opioides. E com relação às orientações, então, questão de falar, por causa dos gases, tudo, como é que funciona? A principal hidratação da gente é assim que estiver acordado e se sentindo bem, começa a ficar sentado, dá uma voltinha ali no leito e depois conseguiu estar bem, começa a andar no corredor. E começar também a hidratação com líquidos, que os copinhos. Né? Aproximadamente 4, 5 horas que acabou o procedimento, começa a caminhar e ingerir líquidos. Que a gente sabe que o caminhar, a deambulação ali vai fazer com que ele elimine mais fácil aqueles gases, com que o estômago e todo o intestino volte a se movimentar depois do trauma, depois dos opioides que foram injetados na cirurgia, os gases inalatórios. Então, tudo isso faz com que a recuperação seja mais tranquila, aquele paciente que caminha. Entendi. Então, as orientações, ingerir poucos líquidos, né, os copinhos, caminhar, fazer aí a analgesia, né, correta. Mais alguma coisa? Não, mas é praticamente primeiro dia isso. Só dieta líquida, né? Isso.
Aqueles primeiros dias. Até 5, 6 dias. 6. Começa na dieta líquida em casa, se hidratar bastante. Eu sempre falo que vai dar fraqueza no pós-operatório inicial é a desidratação. Além de dar fraqueza, aumenta o risco dos eventos tromboembólicos e da cefaleia, da dor nos membros inferiores. Então, hidratar bem, principalmente a gente que está passando por um período aí bem quente, né? E você não vai chegar mais no filtro de água e beber aquele copão de 500 ml. Você vai beber 50 ml. Então, imagine, você tem que andar sempre dando gole ali para hidratar. A urina sempre clara, caminhando, se movimentando. Aí chegou em casa, posso ir no shopping? Pode, vai devagar, passa ali o tempo. Claro que não estender muito, mas fazer... A partir de quanto tempo está liberado para poder fazer dirigir? Pequenas coisas, assim, ir no shopping, na feira, claro que sempre com acompanhante. Querendo ou não, pode ter ali um mal-estar, uma coisa... Desde que não envolva levantar peso, chegou em casa, pode fazer. Lavar um prato, evitar ficar deitado e parado. Eu falo, deita meia horinha ali à tarde e à noite para dormir. O resto sentado e caminhando. Que isso aí facilita o pós-operatório. A indicação de anticoagulantes também? Com certeza. A gente faz, ainda não tem nenhum protocolo específico. Então, cada cirurgião vai ter um tipo de protocolo. Antigamente se fazia durante a cirurgia, acabou a cirurgia, já vinha o Clexane e aplicava. E aí, com os estudos e com a experiência dos profissionais, eles vão reduzindo. Hoje, o que a gente usa, em média, é 7 dias de pós-operatório. Alguns pacientes alto risco, a gente progride para 14 dias, 30 dias, mas em média, 7 dias do Clexane. Profilática a dose, né? Profilática. Alguns pacientes com IMC elevado, a gente aumenta para 60 miligramas. Outros pacientes, a gente super obeso, que aí tem uma insuficiência venosa periférica, tem uma irmã que já teve trombose, a gente aumenta para 30 dias com 60 miligramas. Então, isso é uma coisa que não está muito padronizada pela cirurgia, pela sociedade, e cada cirurgião vai usar mais ou menos uma padronização. Eu vejo que em alguns locais usam até as botas pneumáticas, né? Isso. É o mais recomendado também, né? Durante o procedimento. A gente usa, pela fácil disponibilidade, a meia elástica. E o paciente usa 15 dias aí continuamente. Vou entrar agora num assunto que eu acho que nenhum cirurgião gosta de falar, que são as complicações. É chato, mas eu acredito que tem que ser falado, né? Tem que ser falado e o paciente tem que estar ciente. Camila, eu costumo dizer o seguinte, isso na terapia intensiva eu falo muito, né? Na cirurgia também. Só não tem complicação quem não faz. Quem não faz, né? Exatamente. Eu nunca vi autor de livro ter complicação. Exato. Não opera, não, nunca, não trata todos ninguém, os pacientes, né? do autor do livro é 100%, dá sempre, né? Eu me lembro da época que eu fazia cirurgia vascular, a residência, e teve um colega da cirurgia lá da Beneficência, foi fazer uma cirurgia demonstrativa no HC, e na época a Eticon, né, tinha feito um kit de fios só para ele, e ele dizia assim, né, o slogan dele era assim, doutor fulano de tal, o homem que não tem nenhuma complicação. Né? E não operou ninguém, né? Não, e a gente não operava ainda por vídeo, né? O vídeo estava nascendo, vamos dizer assim. E a cirurgia era convencional. E com 7, 8 dias, decência da ferida. Mas para ele não tinha, porque ele fez a cirurgia, fechou, foi embora, 100% de não complicação. Foi depois, né? 7, 8 dias, havia decência da ferida, complicou. Não, mas aí não sou mais eu. Né? Não existe isso, né? Todo cirurgião tem suas complicações, desde que você opere. Isso. Agora, se você fizer uma cirurgia espiritual, né? A chance de ter complicações é zero. Existem aquelas complicações mais que nem são tão percebidas, né? E as complicações mais graves. Toda técnica, ela não é, vamos dizer assim, 100% segura. Exato. Ela tem, né? Às vezes é um grampeador que dá um problema, é uma pinça que dá problema. Né? É o respirador, o ventilador que dá algum problema. Pode acontecer, né? Ninguém está livre disso. Com relação às complicações mais precoces, já ali entre 48 horas e 72 horas. As principais complicações hoje é mais comum sangramentos. Tá? Tanto para o tubo digestivo, fazer uma hematêmese, um HDA ou então uma enterorragia. Então, geralmente são autolimitados. E a gente fica em observação, suspende o Clexane, deixa aquele paciente monitorizado, vai avaliando o hemograma desse paciente.
Outra que também é frequente são os tromboembolismos, por isso que a gente utiliza o Clexane e a meia pneumática quando disponível e a meia elástica também. E aquelas que têm uma morbimortalidade maior também é a fístula gastrointestinal, são as famosas fístulas. O que é que a gente orienta, inclusive, para todos os estudantes de medicina, médicos que atenderem os pacientes pós-cirurgia bariátrica. A principal coisa que a gente deve avaliar é a frequência cardíaca. Inclusive, tinha um protocolo antigamente de você fazer sua conduta baseado na frequência cardíaca. O paciente do primeiro e segundo pós-operatório de bariátrica está com a frequência ali até 110, principal causa, desidratação. Então, você já hidrata esse paciente. Frequência cardíaca entre 120 e 130, você já deve levar ali um sinal amarelo. Talvez não seja só desidratação e aí pode ter ou um tromboembolismo ou uma fístula associado. Acima de 130, seria mandatório uma tomografia de abdômen e uma angio-TC para esse paciente, porque ou ele está com uma desidratação extrema, que vai ser o mais difícil, ou é um quadro de tromboembolismo, tá? Realmente com evento tromboembólico ou fístula também. Então, a primeira coisa que a gente deve avaliar nos pacientes pós-operatórios de cirurgia bariátrica é o pulso. Se o pulso do paciente está abaixo de 100, pode ficar tranquilo que provavelmente esse paciente não tem nenhuma complicação grave. Pode ser até outra complicação, às vezes um leve sangramento, alguma coisa, vamos dizer assim, que não tem uma taxa alta de mortalidade. E o paciente, ele vai referir o quê, se ele tiver com a fístula? Chegou Fístula, ali no PS... Geralmente mal-estar, sudorese, realmente a frequência cardíaca bem acelerada, pode ter náuseas, vômitos do abdominal, mas geralmente são sintomas inespecíficos. Estou com mal-estar, o alimento não está descendo bem, estou sudoreico, mal perfundido. Ou seja, é bem complicado você fazer esse diagnóstico. Né? E realmente a peritonite é difícil a gente ver no paciente obeso. Ele não vai ter aquele abdômen mais em rígido, tábua, né? não vai ter defesa, exato. não. Ele pode ter até um desconforto abdominal e o que a gente tem que fazer é uma tomografia de abdômen precocemente. Está taquicárdico, hidratou, não melhorou, tomografa esse paciente. Até os leucócitos do paciente com fístula, às vezes, demora a subir. Então, ele está com leuco de 7.000, não é fístula, não tem como a gente comprovar. Se ele está com esses sintomas, é melhor fazer o que vai excluir realmente uma fístula, é a tomografia, contraste oral, tomografia bem feita de abdômen, tem uma acessibilidade e especificidade bem alta e a gente pode ficar mais tranquilo. Isso. E é importante o paciente ele estar orientado quanto a isso, né? Porque às vezes ele vai ali para o pronto-socorro e tudo, ele nem diz que é um paciente bariátrico, né? Pós-bariátrico. E é importante que ele fale, que ele saiba o que ele pode sentir nesses momentos e até diga, doutor, será que eu não estou com a fístula? Né? Porque aí você já dá uma ideia ali do que o profissional, o médico. né? Fica às vezes chateado, tem um paciente de vez em quando fala, eu passei na UPA, eu digo, rapaz, você e por que não ligou, tem meu não... contato, porque aí a gente consegue orientar melhor, consegue falar indicar com o profissional alguém, né? Que está ali na UPA, colega, ele fez isso, vamos fazer mais ou menos isso, aí tem tal exame, não tem. Tudo bem, como é que a gente consegue manejar esse paciente? Me avisa assim que você fizer as medidas iniciais. Então, o paciente tem que estar, vamos dizer assim, com contato do seu médico ali perto. É uma cirurgia que, vamos dizer assim, hoje em dia é muito seguro, mas, assim como uma cesariana, como uma colecistectomia, retirada da vesícula, uma hora pode complicar. E o seu médico tem que estar ali próximo e ligado a você para ter essa resposta mais rápida e resolver precocemente, porque senão é catastrófico. Então, no caso das complicações mais pós-operatórias mesmo ali, né, nas primeiras horas, seria a fístula. Questão de obstrução e outras complicações. Obstrução é, principalmente, após o deslize praticamente, a gente não tem, realmente porque a gente só mexeu no estômago. Né? E uma complicação bem grave também que pode ter após o bypass é a hérnia interna. E que é difícil também de difícil diagnóstico, às vezes os sintomas podem ser umas cólicas eventuais ou pode ser uma cólica forte que leva o paciente ao pronto-socorro. Então, ela tem essa variabilidade toda. E, às vezes, os exames de imagem não mostram nada em 50% dos casos. Então, realmente, o diagnóstico é bem difícil. Para paciente que tem bypass, que tem umas cólicas eventuais, que a tomografia é normal, mesmo assim, ele está com as cólicas, o ideal é fazer uma videolaparoscopia. Entendi. Geralmente é feito isso? Geralmente é. A gente sempre
Aí vai depender também do acompanhamento desse paciente, do grupo que ele acompanha, mas da gente, o paciente passou mais de 6 meses com dor abdominal, mesmo todos os exames normais, a gente vai ter que revisar essa cirurgia, né? E ver lá dentro realmente que não tem nenhuma hérnia. Dor, muitas vezes, dor crônica após bypass pode ter, estima-se que até 15%, que é a síndrome do Y de Roux, uma dorzinha aqui abaixo do hipocôndrio esquerdo, de vez em quando em cólica. E aí os estudos mostram que essa dor pode ser um refluxo do alimento. Em vez de ele descer para a alça alimentar, ele volta para a alça biliopancreática. Outros falam que é a posição anatômica que fica aquelas alças, mesmo sendo isoperistáltica, ele pode ter uma contração maior e gerar cólicas. E realmente a videolaparoscopia costuma melhorar os sintomas do paciente em mais de 50%. Então isso vale a pena o paciente que sente desconforto após o bypass realizar essa cirurgia. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Não, só o Daniel chamou atenção aí para o paciente que, por exemplo, ele não faz um quadro de peritonite, né? Assim, franca, nem aumenta muito o leucócito, porque, na verdade, é conteúdo gástrico, né? Ácido. E ele termina, no final, ele vai causar irritação, mas não na fase inicial. E aí, mas ele chamou atenção para um negócio muito... Né? O paciente apresenta um aumento da frequência cardíaca, né? Um desconforto. E jogando aqui, utilizando o jargão do ILAS, né? Que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, começou a apresentar isso. Já pode, comece a pensar que é um quadro inflamatório se instalando, que o quadro mais inicial é justamente o aumento da frequência cardíaca, né? É um quadro de descompensação do quadro inflamatório aí que termina... E eu tenho, pelo menos, os casos que eu acompanhei de fístula, como o Daniel falou, são catastróficos, tá? A maioria que eu vi não tem resultado muito bom. Até vi alguns resultados interessantes, né? Mas, assim, quando chega com a fístula já determinada, com quadro de peritonite, basicamente é um quadro de descenso. O paciente entra num quadro de letalidade muito alta, porque ele começa a literalmente fazer quadro de sepse. Tá? E, às vezes, por mais que você faça endoscopia, aspiração contínua, faça uma vídeo novamente, ou até abra para ver se tem alguma coisa, às vezes a catástrofe abdominal já foi gerada justamente porque você não ficou atento para os pródromos, né? Por sinais de complicações. E é por isso que é importante fazer a cirurgia com um cirurgião que realmente esteja apto para isso. Porque, sim. Qualquer cirurgião, ele está apto, né, para fazer a cirurgia bariátrica. Mas ela tem realmente esses diferenciais aí, mas eu né? acho assim, eu vou dizer que nem eu acho, eu digo que eu tenho certeza que hoje, com esse adestramento, vamos dizer assim, muito especializado da cirurgia bariátrica, o grupo que opera bariátrica, ele geralmente faz muito isso. Então, aí é mais difícil. Locais de alto volume. Os estudos mostram que locais de alto volume tem complicações menores. Tanto quando eu peguei a tricofagia, a primeira coisa que eu liguei foi pro Daniel. Eu disse, você está acostumado a operar estômago, quer tirar não essa peruca daí? Ele disse, não, vamos tirar. E o paciente comia, viu? Eita. Comia. Puta, comia. Comia normal. Sentia nada, mas comia. É complicado. Doutor Hernan, e como vocês fazem o monitoramento desses pacientes assim mais rigoroso nas primeiras 48 horas? Não, então, caso ele entre na UTI, aquilo que a gente já conversou, né? Se for um paciente que entra em choque, que precise de reposição de volume, então a gente vai pegar uma linha arterial dele, né? É importante para a gente ter o controle mais adequado, porque o esfigmomanômetro tem muito falso negativo, né? A gente não consegue visualizar de forma muito adequada. Se for o caso, não é muito comum a gente ter em UTI, mas a capnometria é interessante, né? Hoje você não entra num centro cirúrgico para fazer nenhum procedimento anestésico de maior porte sem um capnógrafo. Eventualmente você pode ter isso na UTI, não é muito frequente, né? Repetindo, isso é mais uma ferramenta de monitorização, mas é interessante sim você fazer isso. E controles habituais, né? De ultrassom à beira do leito, gasometria seriada, se for o caso, né? Lembrando que acima de 3 tem indicação de ter uma linha arterial. Você imagine estar furando o paciente 5, 6 vezes durante o dia, não é muito bom, né? E principalmente controle de diurese, que para a gente é um status inicial de controle hemodinâmico adequado. Perfeito. Né? Isso faz... É o controle hemodinâmico habitual, não é porque não é porque o paciente é obeso que ele vai ter uma solicitação diferente, não é isso.
Fechando aqui o bloco 4, entrando no bloco 5, a gente já adiantou aqui as complicações tardias. Mas vamos falar um pouquinho sobre a alimentação pós-cirúrgica. A gente sabe que existe um prato aí bariátrico, né? Que ele é dividido aí, a metade é proteína, né? A outra metade, 25% frutas, legumes, né? E outra metade carboidrato. E a dificuldade do paciente em seguir isso, né? Uhum. Então, tem o uso de whey protein, até de glutamina, né? De colágeno, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. E a importância do paciente seguir, né, essa dieta. Uhum. Primeira coisa que a equipe da nutrição, às vezes, junto com a fone, ensina novamente ao paciente é a mastigação. Hoje em dia, pelo nossa vida, a gente costuma não mastigar os alimentos, se alimentar de maneira rápida. Então, o paciente bariátrico ele vai ter esses ensinamentos novamente. Mastigar muito lentamente os alimentos, preferir iniciar a alimentação com fibras e proteínas, depois os carboidratos, aumentar a quantidade de proteína, porque ele vai estar num período ali de perda de peso, então ele tem que complementar com proteína. As proteínas, infelizmente, no pós-operatório, geralmente é o que tem mais dificuldade para descer. Então, o paciente fala, doutor, estou comendo tudo, mas a carne, o frango, o ovo ainda desce devagar. Então, isso é esperado no pós-operatório, até ali os 6 meses. Com o passar do tempo, vai tendo uma melhor adaptação. E aí, justamente, fazer o uso do whey protein e dos suplementos. Então, quanto à alimentação, é isso. Mastigar bem devagar os alimentos, aumentar a quantidade de proteínas e realmente seguir direitinho as orientações da nutricionista. E com relação ao dumping, é uma complicação ou se espera? Quem é que tem? Como é que funciona isso? E o que é o dumping? O dumping, como o Hernan falou inicialmente, é o esvaziamento rápido do estômago para o intestino. Seja no sleeve, o caso do estômago para o duodeno, e no bypass do estômago para o jejuno. Como foi dito, é mais comum após o bypass, porque aquela alça de intestino não foi feita para receber aquele alimento pouco processado do estômago de forma rápida. O que é que aquilo leva? Principalmente alimentos ricos em carboidratos, né, de alto índice glicêmico, né, que a gente fala. Até um suco de laranja, às vezes, Isso, né, porque tem grande quantidade aí de frutose. Então, tem aquela liberação de catecolaminas, de serotonina do intestino delgado, que faz aquelas manifestações de taquicardia, sudorese, sensação de mal-estar bem importante. Às vezes, os pacientes correm para o pronto-socorro, só que ele costuma demorar ali de 5 a 10 minutos, 10 a 20 no máximo, o dumping, e o paciente melhora. Então, aí, às vezes, alguns pacientes falam, estava se sentindo mal, me deram uma garapa, água com açúcar, então você piorou os sintomas de dumping. No máximo, se sentiu mal, toma uma água, espera um pouco que aquilo vai passar. Então, a gente vê mais nos pacientes pós-bypass e a gente não consegue dizer muito quem é os pacientes que vão desenvolver. Vai depender de cada organismo. Depende, né? Muito, e a gente não consegue avaliar isso no pré-operatório. E qual é a diferença desse dump para o dump tardio, que é a hipoglicemia reativa, né? O dump tardio é já uma liberação dessas catecolaminas quando chega no trato distal. Geralmente 2, 3 horas, em que dá cólica e diarreia nesse paciente. É mais pela osmose do paciente que chega ali no cólon e no final do delgado, um alimento hiperosmolar, vamos dizer assim, e tem uma descarga ali de solutos, né, de sódio e potássio, que dá aqueles sintomas pós-operatórios. Pós 2, 3 horas da alimentação rica nesses alimentos. E ainda tem a questão da hipoglicemia também, né? Que ele pode fazer. Exatamente. Só reforçando o que o Daniel está falando, lembrar assim, que na verdade o tubo digestivo da gente, né? Começando ali pós-duodeno, início do jejuno, ali a partir do trites, até chegar na válvula ileocecal, todo esse circuito do intestino delgado, ele é feito para absorver áreas específicas, né, que absorvem nutrientes específicos. Isso. Quando ele faz um Y de Roux, quer dizer, ele faz uma alça, que ele vai encurtar esse esvaziamento, principalmente quando eu estou falando do bypass, quer dizer, aquela quantidade de alimento que está hiperosmolar, ele entra direto na fase final do delgado, que não é apropriado para absorver aquilo.
né? E aí, o que ele termina fazendo? Ele termina fazendo uma mega absorção de outras coisas e termina gerando diarreia, cólica, hipoglicemia, justamente por conta desse metabolismo alterado por ser uma cirurgia ainda desabsortiva. Perfeito. Gente, finalizando aqui, vamos para as caixinhas de perguntas. Eu abri ontem e abri hoje, então tem algumas aqui, algumas coisas já foram respondidas. É normal o paladar mudar? Rapaz, a princípio eu não vejo muita explicação fisiológica não, né? Porque você não mexeu em papilas gustativas, né? Você basicamente mexeu em conteúdo e continente gástrico, né? Talvez algumas coisas você não esteja conseguindo comer, como no caso da proteína, exatamente. né? Não, porque o paladar talvez esteja ruim. Talvez a pessoa tenha dificuldade, assim, porque Alguns ele ingere alimentos, alguma coisa e dá aquele mal-estar e acha Aí que ele tem isso... uma repulsa depois, e né? haja uma repulsa. Mas eu acredito que fisiologicamente não tem nenhuma Nada alteração justifica, fisiológica, né? não. Porque quem dá o sabor dos alimentos pra gente, né? A nossa sensibilidade em termos de interpretação não é o estômago, são as papilas gustativas, né? Tanto que a gente sabe hoje que todas elas, seja ela lingual, seja ela palatina, todas elas fazem um mix de sabores independente se é salgado, se é doce, se é azedo, se não é. Não existe mais aquela especificidade que a gente aprendeu lá atrás na anatomia, na fisiologia, que não, na ponta da língua você sente o salgado, na parte de trás. Hoje a gente sabe que, na verdade, isso é tudo misturado. A não ser que, durante a cirurgia, alguém tenha raspado, né, as papilas gustativas dela. Pode ser que tenha acontecido isso. A próxima aqui foi, é normal o peso estacionar com 37 dias, perdi 8 quilos, e sleeve? Não. A perda de peso ela vai estabilizar ali em torno de 1 ano e meio de cirurgia. E lembrar que eu sempre falo, é uma escada. No começo, o degrau é maior. Então, você perde ali 10% no primeiro mês, aí para um pouco. Aí no segundo mês, 6%, no terceiro, 4%. E aquilo ali vai parando e perdendo, perdendo até se estabilizar por volta de 1 ano. Então, se você fez há 35 dias, 37 dias, pode ficar tranquilo que ainda vai ter perda de peso importante até o final do primeiro ano. Eu acho que alguma paciente sua, ela fez umas 3 perguntas aqui. Qual a importância de voltar para o retorno com 1 mês? O retorno, na verdade, o primeiro retorno a gente pede ali entre 15 dias, alguns pacientes fazem com 1 mês, que é o retorno para a gente ver como é que está a adaptação da dieta, como é que estão a ferida operatória, se teve alguma infecção, questão da biópsia, se fez o sleeve, aquele material é mandado para o anátomo patológico, ele vai olhar se tem alguma célula diferente naquele estômago. Então, é mais essa primeira revisão. E a gente também dá algumas orientações e pedir alguns exames que vai ser realizado ali próximo ao 3º mês. Acho que fica deixar bem claro, né, para quem fez a pergunta, Camila, que assim, esse acompanhamento a curto, médio e longo prazo é extremamente interessante. Claro, para o cirurgião acompanhar a evolução do quadro, né? Mas até para ele ficar mais atento a possíveis complicações que muitas vezes a pessoa não está muito sintonizada nesse processo, né? Identificar precocemente. Então, o que a gente falou aqui, independente do cirurgião, é o cirurgião, é o endócrino, é o psicólogo, é todo mundo. Pacientes de POC podem fazer bariátrica? Com certeza, a gente volta para aquele assunto. Se for uma doença controlada, que o pneumo avaliou e se encontra, é apto para realizar a cirurgia, a gente acaba realizando. Não tem nenhuma contraindicação por conta disso. Morro de medo, doutora, de fazer a balística, mas é a bariátrica, porque soube que fica entubada. Fala um pouquinho sobre a intubação, doutor. Qual é o perigo disso? Não, veja bem, não é uma questão do perigo iminente, né? Assim, que não tem na realidade, né, gente? As pessoas não... É interessante esse assunto porque, assim, as pessoas acham que o bloqueio, né, seja a RAC ou seja outro procedimento de bloqueio local, ela é mais seguro do que a geral. Na verdade, não é, né? Quando você faz uma peridural ou um bloqueio RAC medular, o paciente... Anestesia, tá? Que são bloqueios anestésicos. O paciente está muito mais vulnerável a complicações do que a anestesia geral. A anestesia geral, que é justamente a intubação, que o paciente perde o estado de consciência, em tese, né, em teoria, esse paciente está melhor controlado porque ele está sob a mão do profissional da anestesiologia, que está controlando pressão, pulso, diurese, frequência,
dor, ele está todo monitorizado para que dê uma maior acomodação, para que seja melhor a cirurgia, né? O abdômen fica mais flácido, a gente consegue trabalhar melhor, com maior facilidade. Então, a anestesia geral, ela é um procedimento muito seguro, né? Claro que o fato dele ser obeso, e a gente já comentou isso anteriormente, ele tem uma via aérea difícil. Ele é um paciente que tem uma tendência a ter mais dificuldades durante o procedimento da intubação. Mas não quer dizer que ele seja um paciente que tenha risco de ter complicações durante a intubação, né? Novamente, hoje nós temos recursos tecnológicos muito diferentes de anos atrás. Hoje nós temos o BUGE, hoje nós temos a videolaringoscopia assistida para fazer intubação de via aérea difícil, né? Nós temos procedimentos invasivos que o cirurgião está apto, como o anestesista também, uma crico, se for o caso, né? Crico, tireoidectomia, que é um procedimento cirúrgico para ser feito naquele momento. Caso haja um complicador, claro que no obeso ele é mais complicado, tá? Mas hoje com o recurso da ultrassom à beira do leito, então assim, eu não vejo maiores problemas não, desde que você tenha um acompanhamento pré-operatório, onde hoje a maioria dos serviços trabalham, claro, tem serviços que não trabalham com isso ainda, porque é um período de acomodação, até porque a gente trabalha com um sistema de saúde muito complexo, que é o SUS. Mas alguns serviços hoje já têm, por exemplo, uma visita pré-anestésica, né, onde o próprio anestesiologista ele vai fazer toda a verificação, toda ele a vai avaliação todo direitinho, palpável, se é um paciente de risco, se não é, se ele vai ter complicações, se ele não vai ter. E você pega uma equipe de anestesiologistas, né, adequado, que sabe o que está fazendo, a chance de complicação é praticamente inexiste. É verdade, quem não pode fazer a cirurgia, quem não pode fazer a cirurgia que tem hérnia umbilical? Não, a hérnia umbilical também não contraindica. O que acontece? Muitos pacientes até perguntam, doutor, você vai corrigir minha hérnia durante o procedimento? Sim. O que acontece? A hérnia umbilical é consequência da obesidade. E a gente sabe que operar hérnia em paciente com obesidade, a taxa de recidiva é bem alta. Então, uma das contraindicações de você operar uma hérnia umbilical é uma paciente que tem um IMC acima de 35, acima de 40. Mesmo colocando tela, a gente sabe que tem aumento da chance de infecção, aumento da chance de recidiva. Então, o que é que eu falo para o paciente? A gente opera a bariátrica, espera você perder o peso, e aí, 1 ano, 2 anos depois, a gente vai operar aquela hérnia sabendo que o resultado vai ser muito melhor e com menos risco. Perfeito. Uma dúvida, a ótica entra pelo umbigo? Não. Não, né? Diferente da vesícula, São os pacientes 6, né? Com obesidade a gente sobe, então ele entra supra à esquerda. Ah, tá. Okay. E se o paciente for muito obeso mesmo, fica muito mais ou menos 15 centímetros do processo tifoide. Tá. Então, às vezes é bem longe. Outra pergunta aqui. Tenho 150 quilos e 1,65. Preciso perder peso para realizar a bariátrica e por quê? Então, é justamente o que a gente já tinha mencionado antes. O ideal é que todos os pacientes, para fazer a cirurgia, percam peso, tanto para deixar o procedimento mais seguro, como para a gente ter melhores resultados no pós-operatório. Foi essa pergunta que eu tinha visto que eu disse. E diminuir o índice de mortalidade. Exato. Aí ela colocou em outra caixinha. Se estou recorrendo à cirurgia porque não consigo emagrecer. Então, como é que vai me mandar perder peso? Mas eu acho que... Aí eu vou respondendo... Vou entrar para responder, né? É porque, na verdade, é como o Daniel falou. A cirurgia hoje, a ideia não é simplesmente trabalhar na obesidade. É trabalhar a parte metabólica, né? Então, assim, a gente sabe que perder peso é difícil, né? Eu digo porque eu já tive 98 quilos, né? E é difícil perder o peso. Mas quanto mais a pessoa perde antes do procedimento cirúrgico, menor é a chance de complicação no trans e no pós-operatório. Ou seja, é só maior benefício segurança para o paciente, claro, né? Maior segurança para o paciente. Outra pergunta aqui. Do dumping já foi respondido. É verdade que a bariátrica pode melhorar a fertilidade? Exatamente. Assim, estudando os pacientes com obesidade, viu que a função hormonal do paciente fica bloqueada justamente principalmente na mulher, pelo estrogênio, né? Então, serve de anticoncepcional ao paciente com obesidade, vamos dizer assim. E aí, no tratamento da própria infertilidade, iniciava-se metformina, melhorava a resposta insulínica, melhorava o controle hormonal. E a gente viu também que aqueles pacientes que fizeram a bariátrica, que perderam um peso importante, altera tanto o ciclo menstrual, às vezes paciente com síndrome do ovário policístico, com ciclos irregulares,
volta a ter um ciclo menstrual normal, assim como a fertilidade. Inclusive, esse é um assunto interessante porque todo paciente que faz a cirurgia bariátrica, a gente recomenda pelo menos de 12 a 18 meses sem engravidar. Porque a gestação, a criança vai precisar de nutrientes e você está no período de perda de peso. Mas acontece muito de engravidar antes disso, né? Principalmente, melhor... pacientes que acreditavam ser inférteis, eu sempre fiz sem preservativo e nunca deu problema. Aí perdeu aqueles 20, 25%, já tornou fértil e já engravida. A gente tem problema para criança com chance de baixo peso ao nascer e tem também problema de quebrar aquele metabolismo da bariátrica e ele não ter um resultado eficaz ali a longo prazo. No caso da bariátrica, a indicação é a colocação de DIU ou pode manter com oral? O ideal é o DIU, é o melhor e o mais recomendado, porque a gente sabe que ele só tem efeito local e além do que não tem estudos comprovando a longo prazo anticoncepcional oral, além de aumentar o risco de tromboembolismo no pós-operatório. Então, o principal, o melhor, o mais indicado é o DIU. Aquelas pacientes que não querem utilizar DIU, a gente fala, injetável depois de 3, 4 meses da cirurgia, já vai estar com risco menor de tromboembolismo. Outra pergunta aqui. Posso ter relação sexual e engravidar após quanto tempo? Pelo menos 18 meses seria o mais seguro. A relação sexual é antes, Não, né? a relação sexual, depois de uma semana ali, fazendo tranquilamente, sem estripulia, né? Já está liberado. Até porque a pessoa ainda vai estar com peso um pouco avantajado, né? Tem que começar devagar. Calma. 2 anos de cirurgia e 0 libido, o que faço? Aí o importante é estar acompanhando com o endócrino e com o ginecologista para ver a questão hormonal. Se está interferindo aí no seu processo. Até porque, como tem uma deficiência aí na absorção de vários nutrientes, possivelmente você também não vai estar produzindo esses hormônios adequadamente, né? A própria questão da autoestima, do trabalho, da personalidade, né? E às vezes fica muito flácido, né? Alguma coisa assim, né? Autoestima, a pessoa perde o reconhecimento, né? Olha no espelho e vê... Porque quando você perde muito peso, normalmente você tem que fazer uma cirurgia plástica, né? Essa aqui lhe incomoda. Restaurar, né? Se estiver incomodando, a fazer a reparadora. Então, às vezes, é questão de autoestima. Não tem muito a ver, literalmente, diretamente com a cirurgia. É questão hormonal, autopreservação, autoestima. Tem uma série de outros fatores que envolvem tem isso. Tem que observar tudo, com né? Com certeza. Tem outra aqui. Com quanto tempo de operada eu posso colocar o DIU? Assim, o quanto antes, idealmente no pré-operatório. Caso não conseguiu colocar no pré, ali com 7, 10 dias depois do procedimento, estando se sentindo bem, já pode realizar o procedimento. É comum as emoções intensificarem após a cirurgia bariátrica? Com certeza. Com certeza. Era isso que a gente estava mencionando. Comentando, né? Que esses distúrbios da personalidade, essas alterações psiquiátricas, psicológicas. E independente, mesmo quem não tem, né? Sim, mesmo sem ter. É um período de muita restrição, é um período novo de adaptação. Então, isso tende a mudar toda a personalidade. Não a personalidade de si, mas a forma da pessoa agir. Pode ficar mais agressiva, porque entra num período de restrição muito grande. Mais tristona, mais tristona. Inclusive, isso pode alterar a própria sexualidade da pessoa. Exato. É muita pressão que eu falo para o paciente que vocês sofrem. Aí passa no vizinho e diz, rapaz, não era para ter feito. Aí passa, você pode fazer isso, mas você não pode comer isso. Lembre que cirurgia bariátrica, quem fez... Então, tem aquele problema realmente da sociedade, de ficar julgando, dizer o que é certo, o que é errado. Então, é muita pressão. E uma coisa que eu afetando. percebo muito hoje é que a equipe está muito voltada já para essa questão da nutrição mesmo, né? Da reposição de vitaminas adequadamente, principalmente a B12 e a D, que a gente sabe que influencia muito nessa parte emocional, né? Então, às vezes, o paciente ele não está depressivo, ele está com a vitamina, sem vitamina B12, praticamente, sem vitamina D. Então, você repondo... A Camila é fã de vitamina B12, eu adoro. Não, eu vejo o quanto que os pacientes, às vezes eu consigo tirar medicamento tarja preta e repondo vitamina. E a gente sabe da importância, ele fica tirando onda com a minha cara. Ela fica mandando pra mim as coisas, eu digo assim, só bota eu mando um monte de artigo pra ele. Ela disse, tá bom de começar a fazer vitamina B12 dos pacientes de UTI. Eu digo, quando tiver um consenso, aí quando você me mostrar um artigo... Mas é verdade. Você tá num ciclo e ali começa a faltar um, falta outro, e aquilo vai influenciando, com certeza. E uma coisa que eu observo também é que a indicação da cirurgia também, ela precisa ser observada, principalmente para os pacientes que não têm uma condição socioeconômica, que vai conseguir ali repor essas vitaminas adequadamente. Essa é a dificuldade. Ter uma alimentação realmente ali cheia de proteína e tudo. Então, assim, às vezes é o quê? A bypass, né?
é indicativo fazer a O sleeve, ele né? leva menos hipovitaminose isso. do que o bypass. É isso também que a gente pensa na pesa hora de ali, realizar. né? E aí a gente também conversa com Eu isso com vejo o muito paciente. isso no SUS, principalmente, A gente né? pergunta, você vai ter condições pelo menos a cada 6 meses, fazer um exame de sangue? Aí o paciente diz, não, eu moro no interior, Isso. na zona rural, o acesso à saúde não é tão legal. A gente já pensa, tá, será se um bypass não é muita coisa para esse paciente, né? Melhor a gente começar com o sleeve, aí vem outro problema, o sleeve reganha mais. Aí o pessoal da sociedade diz, você só tem uma chance, vamos dizer assim, no paciente SUS. Será que você não está sendo... aí, né? Então é bem complexo essa parte, e os cirurgiões debatem bastante quanto a isso. Gente, eu adorei o bate-papo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Para finalizar aqui, vou pedir uma palavrinha do Dr. Daniel e do Dr. Hernan. Pode virar ali, Dr. Daniel, e dar uma palavra aí para os seus pacientes, para quem está aí na expectativa da cirurgia e também para quem é da área da saúde. Primeiramente, agradecer o convite. Também gostei bastante aqui desse bate-papo bem descontraído, falando tanto profundamente como em alguns aspectos mais superficiais sobre a cirurgia bariátrica, sobre a obesidade. Importante entender a obesidade como uma doença crônica que tem tratamento, Isso. que você não deve enfrentar essa batalha sozinho, vendo a internet, vendo o que a vizinha está tomando. Então, procure um profissional especializado, entenda mais sobre o processo da obesidade, do tratamento com medicamentos, da cirurgia bariátrica, porque a gente também não está só. A cirurgia bariátrica, por si só, não faz milagre. A gente tem, hoje em dia, medicamentos muito efetivos contra a obesidade, coisa que há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha, né? Só medicamentos com muitos efeitos colaterais. Então, procure uma equipe para realizar seu tratamento e vencer a obesidade, que a gente sabe que causa muito problema, tanto mental como social e enquanto a qualidade de vida. Então, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer pergunta. Vocês fiquem bem à vontade depois para mandar no nosso Instagram e no Pode nosso... deixar o seu Instagram, suas redes aqui, seus @ contatos. Dr. Daniel Maia. Quem quiser ficar à vontade lá para acompanhar a gente e tirar qualquer dúvida que a gente sempre responde. Demora um pouco, mas... Você tem um site também, responde, né? A gente tem um site destinado a profissionais de saúde, principalmente da área de cirurgia, internos, médicos e cirurgiões, que é o @cirurgia-surgipoint no Instagram e o www.surgipoint.com.br. É um site aí destinado para procedimentos cirúrgicos. Quem gostar da área, fica lá à vontade para curtir os nossos produtos que possuímos lá. Ai, perfeito. A bola está com você, doutor Hernan. Não, agradecer pelo convite, né? A conversa foi bem produtiva. Embora nós sejamos, né? Os dois sejam cirurgiões, são visões distintas, né? Da parte clínica e cirúrgica. Mas lembrando, assim, que o fato de ser obeso não é um maior complicador do procedimento cirúrgico, nem necessariamente o medo, né, da intubação. Isso. Ou de ir para UTI. Hoje os índices são muito tranquilos e a chance de evoluir para a UTI é muito pequena, muito diminuta. Então, claro, lembrar que, como o Daniel falou, a cirurgia bariátrica não é especificamente o salvaguardo, né? Não é o processo milagroso. Isso depende muito do paciente, né? Do acompanhamento, do segmento de tudo. E, claro, estamos à disposição. Quem quiser, nós temos também o Instagram, né? Isso. É o profissional, que é Dr. Hernan Tenório. Médico Hernan Tenório, né? A gente faz lá um acompanhamento também mais baseado para estudantes e para profissionais de saúde, mas quem quiser entrar sempre é bem-vindo. A gente responde também todas as dúvidas. Tem um delay, né? Porque o nosso tempo é muito corrido, mas a gente sempre termina respondendo a todas as perguntas. Gente, quero agradecer a vocês dois de coração. Dr. Hernan é um mestre para mim, como ele falou logo no início. Ele foi meu professor, para mim continua sendo meu mentor, né? Porque eu tenho qualquer bronca, pode ser de qualquer área, eu mando para ele. Às vezes eu acho que ele olha assim nisso, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu mando para ele e a gente consegue aqui se resolver. Então, quero agradecer de coração. Doutor Daniel, foi um prazer.
Assim, já ouvi várias coisas, né, ao seu respeito, e eu tenho certeza do grande profissional que você é. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até o próximo.